Esse gordo era tão desastrado que, ao testar a espada da família, acabou se esfaqueando. Ele mal sobreviveu e algo nele mudou completamente. Parou de comer constantemente e passou a treinar. O gordo começou a correr o dia todo e a trabalhar em sua mantícora sempre que tinha uma pausa. Então, ele treinava dia e noite, brandindo sua espada de madeira repetidamente, ignorava o cansaço e, mesmo quando o instrutor lhe dizia para parar, não obedecia. Continuava treinando mesmo na chuva, até que suas mãos estivessem em carne viva e sangrando e sua espada de madeira finalmente quebrasse. Em apenas um mês, aperfeiçoou cada movimento. Olhando para suas mãos calejadas, estava completamente satisfeito com o resultado. Mas o corpo humano tem seus limites e, eventualmente, ele perdeu a consciência de exaustão. Mesmo assim, continuou treinando e, depois de algum tempo, não era mais gordo. Até mesmo seu mestre espadachim ficou impressionado com sua habilidade com a espada e as técnicas de mana. Então, o que fez esse gordo mudar tanto? Bem, o fato é que seu corpo agora está possuído pela alma da espada com a qual ele se esfaqueou, e não se trata de uma espada qualquer. Essa é a história sob a perspectiva de um herói que reencarnou como uma espada. Ao longo de muitos séculos, ela foi empunhada por muitas lendas. Mas o laço mais significativo que essa espada já compartilhou foi com uma única pessoa, um herói chamado Leonberg. Apesar de sua origem humilde como camponês, ele conquistou o título de Santo da Espada por pura coragem e empunhou essa magnífica lâmina. Mesmo que a espada tenha passado pelas mãos de muitos, Leonberg foi o único que ele considerou um verdadeiro companheiro do coração. Eles peregrinaram de um continente a outro, passando décadas atravessando e purificando o mundo juntos. Finalmente, chegou o dia de enfrentar o chefe final, o dragão branco das montanhas geladas. Era uma besta colossal de escamas prateadas que sugou cada gota de força de Leonberg antes que ele conseguisse derrotá-la. Infelizmente, embora tenham restaurado a paz no reino, uma conquista que concedeu a Leonberg a oportunidade de ascender como soberano da nação, a vitória teve um preço. Com o mundo vendo novamente o sol e as rosas, a espada finalmente foi guardada após séculos massacrando monstros. Ela foi passada através da linhagem de Leonberg por gerações, mas nenhum sucessor conseguiu preencher o vazio deixado no coração da espada por seu amado amigo. A cada príncipe que surgia nas gerações subsequentes, eles se tornavam cada vez mais incompetentes e medíocres. Essa mediocridade atingiu seu ápice quando a espada foi passada para um jovem obeso e inútil. No momento em que o príncipe gordo empunha sua arma legítima, a espada se horroriza. Esse porco é um pirralho mal educado com zero conhecimento de como manejar uma lâmina. A espada rapidamente realiza uma verificação de atributos e uma janela do sistema exibe tudo o que ela precisa saber sobre o garoto. Seu nome é Adrian Leonberg, um garoto obeso de 16 anos que é literalmente nerfado 7 vezes, se não me engano. Em termos mais simples, suas características o descrevem perfeitamente como um capanga inútil com pouca ou nenhuma resistência. Além disso, ele sofre de um distúrbio de sensibilidade à mana, embora o sobrenome do garoto o identifique claramente como descendente de Leonberg. Seus atributos patéticos sugerem o contrário. O menino é tão fraco que tem dificuldade até mesmo para levantar a espada. Ele é só latido e nada de ação, e suas constantes proclamações estão irritando a espada. Depois de recitar o nome do santo herói, o garoto coloca toda a sua força para levantar a lâmina e começa a brandir a arma sem rumo, aterrorizando todos ao seu redor. Enquanto esse saco de banha gordo avança cegamente, os servos mal têm tempo de se dispersar para evitar um golpe perdido. A estupidez atinge seu ápice quando o príncipe desajeitado tropeça nos próprios pés e acaba apontando a lâmina afiada direto para a própria barriga. Ao cair, não há nenhuma reviravolta na trama. Ele acaba sendo empalado pela própria espada. Todos os presentes ficaram horrorizados com a tragédia e correram para socorrer o jovem príncipe. Mas não podemos nos esquecer da espada, que está passando por maus bocados. Contudo, acho que a morte do garoto não é tão ruim assim. Deixe-me explicar o porquê. Adrien não herdou nenhuma característica que o fizesse parecer um verdadeiro descendente de Leonberg. Ele se destacava apenas pelos motivos errados. Era arrogante apesar da falta de talento, e sua ganância não conhecia limites. Resumindo, ele era a personificação dos 7 pecados capitais: luxúria, preguiça, gula ou ganância. Se ele se tornasse o próximo sucessor ao trono, não sobraria reino para governar. Mas aquele erro desastrado que o levou a ser empalado está prestes a mudar o destino do reino para sempre. A espada acaba possuindo o corpo do príncipe no momento em que perde a alma. Em poucos dias, os funcionários do castelo começam a notar uma mudança drástica e sem precedentes na personalidade do garoto. Ele age como se tivesse perdido a memória. O garoto se recusa até mesmo a se lembrar ou reconhecer o mestre que sempre tolerou suas bobagens. Logo, o rei chega aos aposentos para encontrar seu filho. Só de olhar, fica bem óbvio para a espada arrogante que aquele homem deve ser o pai do pirralho. Ele fica um tanto surpreso ao ver que o rei não parece tão patético quanto o filho. De qualquer forma, o pai acha a falta de educação do filho bastante perturbadora, já que Adrian nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo. O mestre de Adrian tenta proteger seu discípulo, alegando que o garoto está com problemas de perda de
memória. Os cavaleiros reais ficam chocados com a notícia e sugerem que os médicos reais examinem o estado mental do príncipe. Algum tempo depois, após o médico terminar o exame, ele conclui que não há lesões cerebrais físicas. Embora argumente que um trauma ou choque psicológico deve ter causado esse estado de amnésia, parece que o rei não está totalmente convencido e Idrian consegue sentir o ceticismo de sua majestade à distância. O rei deixa claro que simplesmente alegar esquecer todos os erros cometidos por Idrian não os desfará, mesmo que Idrian tenha perdido todas as suas experiências passadas. Isso significa que ele também perdeu todas as lições que deveria ter aprendido com seus erros. Só de pensar que eles estão literalmente de volta à estaca zero em relação ao crescimento de Idrian é revoltante. Depois de dizer ao filho o quão patético ele é, sua majestade sai da câmara. Enquanto isso, Idrian, quer dizer, a espada dentro do corpo de Idrian, não está gostando nem um pouco de como está sendo tratado. E isso faz se perguntar o quão perturbado esse garoto deve ter sido para construir esse tipo de reputação. Felizmente para ele, há pelo menos uma pessoa que o trata como um ser humano, sua querida mãe, que adora seu filho inútil até a última gota. Ela até acha esse saco de batatas um rapaz bastante bonito. A mãe amorosa está simplesmente feliz por ter seu filho de volta. Só Deus sabe como ela teria vivido sem ele. A espada só conseguia sentir pena da mãe, que lamentava a morte de um filho. A noite cai e a mãe, feliz, finalmente decide se recolher aos seus aposentos. Vê-la tão alegre força a espada a refletir sobre a realidade de sua situação. Ele acabou matando o descendente de seu amigo, mesmo que devesse protegê-lo. Por outro lado, a espada tenta se convencer de que não foi sua culpa e que chorar sobre o leite derramado não adiantará nada. No momento, o mínimo que ele pode fazer é aproveitar esta chance para consertar as coisas e desfazer todos os fracassos do Idrian original. Este corpo é gordo e não tem nada de bom a seu favor. Com isso em mente, ele define seu primeiro plano, fortalecer-se. Ele planeja iniciar sua busca por poder, forjando um coração de mana dentro de si. Confiante, Idrian inspira e começa a concentrar mana, apenas para que ela se dissipe como se nada tivesse acontecido. Seu corpo claramente se recusa a aceitar o fluxo de mana. Ele tenta novamente, esforçando-se ao máximo, apenas para fracassar. Idrian percebe da pior maneira possível que seu corpo está irremediavelmente danificado. Enquanto se afoga em tristeza, um raio de esperança surge na forma de uma serva. A criada trouxe um tônico enviado exclusivamente pela rainha. O tônico pode não ter um gosto muito bom, mas será muito potente para seu corpo debilitado. Conforme a criada insiste para que ele o tome, ela começa a temer o pior. Veja bem, não é a primeira vez que ela traz esse tônico, e considerando a agressividade com que Idrian reagiu anteriormente, ela teme que a história se repita. Mas, felizmente para ela, ao contrário do verdadeiro Idrian, o inútil que nunca entendeu o valor desse tônico importado, o nosso Idrian consegue ver claramente que o líquido é enriquecido com mana. Sem hesitar, ele pega a xícara da bandeja e começa a bebê-la de uma vez, para a surpresa da criada. Assim que termina de esvaziar a tigela, ele dispensa a criada com um gesto severo. Com ela fora, tenta concentrar mana em suas mãos mais uma vez. Felizmente, o tônico que bebera não era uma farsa, né, afinal. Embora a quantidade de mana que consegue concentrar ainda seja insuficiente, decide experimentar mais. Segue rapidamente a criada que lhe serviu o tônico e pergunta se ela tem mais daquela coisa fina. Alguns dias se passam e o sorriso ganancioso no rosto rechonchudo de Idrian é prova suficiente de que ele finalmente conseguiu criar um coração de mana. Para ele, criar um coração de mana teria sido brincadeira de criança se não fosse por seu corpo antigo. Foi exatamente por isso que ele se esqueceu de levar em conta uma variável. A mana acesa em seu coração começa a infligir uma dor astronômica. Suas entranhas parecem estar em chamas e seu peito está prestes a explodir a qualquer segundo. Sim, criar um coração de mana sempre foi um processo doloroso, e se ele não conseguir superá-lo e perder a consciência, estará condenado. Então, o garoto faz o melhor que pode para se concentrar e se entregar à mana que toma conta de seu coração. Eventualmente, ele supera com sucesso a parte mais árdua do processo, e seus esforços não são em vão. Ele se sente orgulhoso de si mesmo, não apenas por ter conseguido criar um coração de mana, mas porque desta vez o coração de mana pertence a ele. Em sua vida passada, ele ajudou seus donos a empunhar um coração de mana, mas desta vez é diferente, e ele mal consegue conter sua felicidade. Com o coração de mana completo, ele recebe uma notificação do sistema, o mesmo tipo que Idrian costumava enviar aos seus portadores, mas desta vez é ele quem as recebe. Com uma janela do sistema surgindo, uma enxurrada de outras se segue para o choque do nosso gordinho. Resumindo, seu corpo frágil ainda está atrapalhando o aproveitamento de todo o potencial do coração de mana. Assim, ele só pode usar algumas habilidades incríveis dentre muitas. Por enquanto, ele só consegue acessar duas autoridades, o terceiro olho e o terceiro ouvido, e mesmo assim, seu uso é limitado. Como os nomes sugerem, o terceiro olho permite que ele veja com mais clareza, enquanto o terceiro ouvido permite que ele ouça um amplo espectro de frequências. Ele consegue até ouvir as criadas fofocando sobre ele por
por motivos nada bons. Mas antes que ele possa vigiar os servos mais a fundo, uma onda de exaustão o domina, pois o consumo de mana o faz perder a visão. É claro que Idrian não gosta dessas restrições impostas para limitar seu potencial. Antigamente, quando ele era apenas uma espada, tinha... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? a capacidade de ver e ouvir tudo em todas as direções. Mas agora, ele mal consegue reunir mana suficiente para usar o terceiro ouvido e o terceiro olho por um breve momento. No entanto, ele está otimista de que quando sua capacidade de mana aumentar, será capaz de muito mais do que isso. Embora sua capacidade de mana seja baixa, seu apetite é igualmente voraz, e ele está faminto. Na busca pelo poder, a espada quase se esqueceu de que habita um corpo humano e precisa se acostumar com isso. Algum tempo depois, ele reencontra sua mãe carinhosa, que está muito mais feliz do que antes. A felicidade dela vem do fato de o filho ter consumido cada gota do tônico que ela enviou. Enquanto ela o mima com carinho materno, um novo personagem aparece. Quando a mãe pergunta se ele reconhece aquela pessoa, Idrian nega veementemente. Embora o homem de aparência intimidadora seja irmão da mãe, ou seja, tio de Idrian, ela espera que ele ajude o sobrinho a recuperar suas memórias perdidas. No entanto, o tio tem uma perspectiva diferente sobre a situação do garoto. As memórias que Idrian possuía não tinham importância alguma, então seria um esforço inútil tentar recuperá-las. Esse comentário grosseiro faz o garoto perceber que o homem nutre uma profunda vingança contra ele. Por enquanto, o homem só pode prometer uma coisa: ajudar Idrian a perder o excesso de peso e ganhar massa muscular. Esperar que ele faça algo além de suas capacidades atuais seria pedir demais. Bem, a mãe está grata até por isso. Enquanto isso, o jeito que esse cara encara nosso garoto como se fosse o Didi, com olhos predatórios, diz a Andran que ele está ferrado, figurativamente falando. Na cena seguinte, o pobre coitado é chutado com força no chão. O desgraçado está literalmente encarando o garoto inofensivo como um lobo faminto. Ele deixa claro, Idrian não tem permissão nem para respirar, a menos que receba autorização. Só se ele quiser, ensinará a Idrian a esgrima mais cobiçada e sagrada da família. É claro que isso deixa nosso gordinho furioso. Para alguém que é responsável pelo sucesso dessa família, é bastante humilhante ver esses caras agindo com tanta ingratidão com a própria pessoa que criou o estilo deles. O enfurecido Idrian se levanta e jura que, em 6 meses, fará o tio reconhecê-lo. Se falhar, está disposto a se tornar um fantoche nos caprichos do tio. Consequentemente, se vencer, quer que o tio lhe conceda um desejo. Confundindo a confiança do garoto com arrogância, o homem mais arrogante do mundo cede imediatamente aos termos do rapaz. Idrian internaliza a situação. Mesmo tendo proclamado vitória com descaramento, ele sabe muito bem que esse corpo lhe dará trabalho. Envolvendo o corpo em mana, ele inicia uma corrida com a intenção de queimar o excesso de gordura. E, de repente, o tio percebe a presença de mana no corpo de Idrian, o que o deixa perplexo. Ele interrompe imediatamente a corrida de Idrian para fazer uma pergunta curiosa. Ele já criou um coração de mana? O rapaz não perde a oportunidade de se gabar, pois quer desesperadamente chocar o tio. Acontece que o tio está de fato decepcionado, mas não pelo motivo que você imagina. Ele está irritado, se perguntando quem sugeriu que ele se desse ao trabalho de desenvolver um coração de mana. Porque a dura verdade é que essa é uma técnica reservada apenas para mercenários de baixo escalão. Pronto, toda a confiança que nosso garoto tinha foi destruída com uma única revelação. A merda que ele aprendeu não vale 1 centavo. Um tempo depois, sua confiança, antes inflada como sua barriga, murchou, e ele está perdendo a cabeça enquanto reflete sobre as palavras do tio. Seu tio demonstrou sua força formando um anel de mana e atingindo Idrian com ele. Esse único golpe estilhaçou a mana na qual nosso garoto havia depositado tanta confiança. A técnica usada pelo tio, ou seja, correntes de mana, pode ser usada para destruir a aura gerada por um coração de mana. Além disso, é muito mais fácil e estável de usar. Até mesmo a família do Conde Eli, que se apegava à tradição do coração de mana, caiu em completa ruína há um século. Agora ninguém mais tenta usar o coração de mana. Com essas novas revelações, Idrian é forçado a recuar e aprender a teoria básica das correntes de mana. Aqui está um pouco de compreensão de como a utilização de mana é categorizada. Magos geralmente dependem de círculos de mana, enquanto cavaleiros tecem correntes de mana. A patente do cavaleiro é determinada pelo número de correntes que ele consegue tecer. O primeiro reino é o da corrente simples, depois o da corrente dupla, e assim por diante, até o reino da pentacorrente. Após absorver o conhecimento mais relevante sobre este mundo, ele percebe que seu tio não estava falando besteira, afinal. Ele também lê uma palavra-chave familiar no livro, Altringan. Refletindo sobre o passado, Idrian se lembra de uma época em que um homem chamado Ernest Altringan veio procurá-lo. Aquele homem possuía artes estranhas, que não eram nem esgrima nem magia. Essa lembrança faz surgir um sorriso no rosto do nosso garoto, como se ele tivesse descoberto o que deve fazer a seguir. Um novo dia chega com uma nova confiança. Lá fora, enquanto nosso garoto se alonga para o treinamento que o aguarda, seu tio chega e
pergunta se ele leu os livros que lhe foram dados na noite anterior. Se sim, então Idrian deve ter percebido o quão estúpido foi por criar um coração de mana. Contudo, contrariando as expectativas do mais velho, a confiança do nosso garoto em seu coração de mana retornou. Na verdade, dobrou. O homem o confronta, perguntando se ele é realmente tão burro ou se está apenas fingindo ser obtuso. Idrian decide deixar sua demonstração falar por si só. Ele começa a exalar mana e corrige seu tio, afirmando que diferentes corações de mana têm mecanismos de funcionamento diferentes. Como era de se esperar, seu tio não leva suas palavras a sério nem um pouco e conclui que Idrian está apenas agindo como aqueles mercenários teimosos e fracotes, que são confiantes demais em si mesmos. Esses mesmos mercenários literalmente não conseguem ultrapassar nem duas correntes antes de sucumbirem ao fracasso. Embora ele lance um desafio aberto a Idrian, se ele acha que é realmente diferente, então pode provar seu valor derrotando um cavaleiro de corrente dupla. Se o fizer, o tio promete se tornar seu guardião, assim como sua mãe queria. Idrian, no entanto, tenta se infiltrar na casca grossa de seu tio, perguntando em voz alta se ter seu tio como guardião é realmente benéfico. Esse comentário soa como um insulto grave à honra do cavaleiro. Ele que se proclama conde do reino, comandante do exército do norte, mestre dos lanceiros negros e um dos 5 leões de prata que servem a sua majestade. Um cavaleiro que teceu 4 anéis, um cavaleiro de 4 correntes, não tolerará tamanha insolência que questione sua competência. O homem aterrorizante começa a liberar uma quantidade assustadora de mana, tão intensa que estilhaça o chão sob seus pés, apenas para deixar claro seu ponto. Ele espera que isso seja suficiente para provar sua competência. Embora este homem seja realmente poderoso, e Idrian esteja aprendendo isso da maneira mais difícil, antes que o tio agrave a situação a ponto de ameaçar a vida do jovem príncipe, os cavaleiros próximos não têm escolha, a não ser erguer suas armas contra o conde. O risco é alto, e Idrian finalmente percebe que isso exigirá muito mais esforço do que ele havia imaginado inicialmente. Pouco tempo depois, Idrian está estirado no chão como um saco de trigo, exasperado pelo árduo exercício cardiovascular que está fazendo para perder toda a gordura indesejada que seu corpo adora acumular. A imagem arrogante do conde continua a surgir nas memórias do nosso rapaz. Se ele não conseguir derrotar um cavaleiro de corrente dupla, aquele desgraçado com o rosto presunçoso e cheio de cicatrizes vai humilhá-lo e desprezá-lo pelo resto da vida. Ao retornar para o quarto, nosso rapaz é surpreendido pelo médico que o aguardava. Enquanto o médico se esforça para ser cordial com cumprimentos e gentilezas, o gordo quer que ele vá direto ao ponto e fale sobre o assunto. Acontece que esse homem recebeu ordens da rainha para curar o jovem príncipe e ajudá-lo a se recuperar mais rápido, mas nosso rapaz evita o feitiço de cura como a peste e expulsa o homem do quarto, pois não tem interesse em magia. Afinal, magia de cura funciona como reversão do tempo. Isso desfaz todas as microlesões e o desgaste nos músculos, o que significa que seu corpo não seria capaz de crescer naturalmente e seus esforços seriam desperdiçados. Certo dia, enquanto nosso garoto jantava, seu irmão mais velho irrompeu na sala de jantar. Claro, a espada não reconheceu aquele falastrão, então o cavaleiro se aproximou do seu ouvido e explicou tudo. Bem, esse cara é o terceiro príncipe, e eu já posso dizer que ele é o típico irmão tóxico de Manhwa. Mesmo agora, ele está ali para zombar de Idrian pelo recente incidente em que ele literalmente se empalou com a própria espada e quase morreu. É claro que meu garoto não está interessado em responder a provocações tão óbvias e quer que seu suposto irmão mais velho faça algo produtivo com seu tempo. O irmão provocador acabou sendo provocado e decidiu passar para o próximo boato que ouviu. O que se comenta por aí é que Idrian fez uma aposta com o Conde Belhard, e como a aposta inclui nosso garoto enfrentando um cavaleiro de armadura dupla, o irmão desprezível e malicioso se oferece para ser seu oponente. Nosso garoto não faz ideia de quem seja esse idiota. Tudo o que ele consegue pensar é porque os descendentes dessa família são tão irritantes. Aquele que zombou dele agora aí há pouco é o terceiro príncipe, o príncipe Gillian, conhecido por seu talento com a espada. O prodígio formou 2 anéis aos 4 anos de idade, então ele é definitivamente uma força a ser reconhecida. Uma criada aparece para interromper a briga e revela um monte de cartas para Idrian. Nosso garoto não tem ideia de por que todas essas cartas apareceram para ele, já que não havia nenhum interesse nele antes. De repente, sua atenção se volta para o assunto das cartas. Muitas delas pedem um duelo com o príncipe. Algumas pessoas se oferecem para serem seus parceiros de treino. Resumindo, todas essas pessoas estão basicamente tramando um plano para derrotar o príncipe de graça. Nosso garoto está furioso com a audácia dessas pessoas. Para ajudá-las a extravasar suas frustrações, ele chama a criada e ordena que ela anote o nome de todos que enviaram as cartas. Na cena seguinte, Idrian está treinando quando, de repente, o comandante do norte lhe joga uma espada de madeira, acreditando piamente na ideia de ensinar ao príncipe alguma habilidade com espadas. Ele não quer ouvir a desculpa de ser culpado por não conseguir ensinar o príncipe. Idrian se abaixa para pegar a arma, um pouco irritado por aquele cara não ter simplesmente lhe entregado a espada educadamente. Mas,
nesse instante, algo acontece. Seu corpo inteiro estremece quando seus músculos se contraem do nada. Isso faz Balohard se perguntar se o garoto ainda não recebeu tratamento com magia de cura. Nosso garoto o provoca por não saber o motivo, mesmo sendo um cavaleiro. Afinal, depois de receber magia de cura, os músculos simplesmente retornam ao seu estado original e se recusam a crescer. Balohard concorda com esse ponto e se vira, explicando que de qualquer forma não estava tentando se concentrar em magia de cura. Por ora, ele vai demonstrar uma habilidade que quer que Idrian observe com a máxima atenção. Essa técnica é a técnica secreta de espada do reino, usada pelos cavaleiros para construir sua base fundamental. A arma balança com ferocidade enquanto o cavaleiro desfere golpes em todas as direções. Sua impecável demonstração de esgrima termina em um belíssimo golpe espiral, deixando o príncipe sem palavras. Ao final da bela demonstração, Idrian questiona se essa é realmente a técnica fundamental para cavaleiros. Balohard interpreta isso como um insulto e explica que as armas de treinamento não são afiadas, mas que é melhor se ater ao básico para aprender esgrima. De repente, Bro começa a rir na cara do seu mestre. Idrian percebeu como o domínio da espada evoluiu. A grande esgrima que massacrou o dragão louco agora está sendo usada como uma técnica de treinamento insignificante. O rosto de Bro está devastado enquanto seu mestre o aconselha, dizendo que essa técnica não será suficiente para vencer a aposta. Então, depois do básico, ele sempre poderia procurar outro professor. O príncipe Idrian rejeita a ideia de outra esgrima, acreditando firmemente que essa técnica seria mais do que suficiente. Suas palavras deixam Balohard um pouco irritado, mas no fim, ele acata os desejos de Idrian. De volta à sessão de treinamento, nosso garoto pratica o golpe de sua espada, analisando por que a técnica de matador de dragões é tratada como uma técnica inferior. Ele entende que a natureza deve evoluir nessa direção e que a técnica de Balohard, na verdade, carece do espírito de um matador de dragões. Apesar de sua execução, as pessoas que rejeitaram o coração de mana eventualmente esqueceram como infundir seu próprio espírito na espada, então não poderiam compreender o valor da técnica de matador de dragões. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Balohard golpeou Idrian com sua espada, corrigindo sua postura e aconselhando-o a concentrar a força na lâmina em vez dos braços. Ele atingiu a barriga do príncipe e depois suas pernas, forçando-o a corrigir a postura para distribuir a força de maneira igual e adequada na arma. Idrian sabia que seu mestre estava absolutamente certo. Seu corpo atual era extremamente fraco, tentando imitar a técnica. A mesma técnica não deveria ser um lixo descartado, e ele queria provar isso ao mundo com suas próprias ações. Mais dias se passaram enquanto os árduos treinos do nosso garoto continuavam. Um mês se seguiu de treinamento rigoroso, e o sistema o parabenizou por ter concluído uma missão com sucesso. Agora seus níveis de obesidade severa foram reduzidos a níveis normais, o que significa que seu metabolismo se adaptará e seu corpo mudará de acordo. A desajeitada característica desapareceu e o exercício só o tornará ainda mais afiado. Sua capacidade de mana também está aumentando, assim como o desaparecimento da característica de transtorno de sensibilidade à mana. A cada golpe, Idrian ganha confiança, ciente de que progrediu muito desde o mês passado. Seu objetivo é aprimorar sua técnica em 1% a cada dia. Perdido em seus pensamentos, Idrian tem sua espada esmagada pelo mestre, que repetidamente o advertiu para parar. Eles permanecem em silêncio sob a chuva forte, enquanto as mãos do príncipe mostram sinais de fadiga. Sangue escorre de seu punho machucado enquanto ele olha para o tio, questionando o que aconteceu. Idrian olha para o boneco de treino à sua frente, percebendo que literalmente arrancou os dois membros com seu golpe. Nosso garoto está sem palavras, enquanto Balohard o repreende por ser um tolo que poderia ter causado danos reais e imprudentes se tivesse uma espada adequada. As mãos de Idrian estão cobertas de calos e cortes. O sistema o recompensa por sua extrema concentração com a característica de superconcentração. Essa é uma recompensa positiva, e em seus últimos pensamentos, antes de falecer de exaustão, nosso garoto pensa que poderia ter morrido naquele instante. Balohard flagra seu aluno o encarando, comentando sobre a teimosia do príncipe. Na cena seguinte, nosso garoto acorda em sua cama, percebendo que desmaiou no meio do treino. Ele realmente levou seu corpo atual além dos limites, relembrando a época em que era uma espada, como fora perfeito em todos os sentidos. Seus usuários já foram o herói de guerra sem nome, o mestre espadachim, um rei mercenário e, por fim, até mesmo o fundador do reino. Ele liderou guerras à vitória sozinho, matou inúmeros monstros e criou um caminho para que heróis prosperassem. Gruhorn sempre fora um excelente conselheiro e professor, e é por isso que ele queria continuar brandindo sua arma até alcançar novamente um estado de perfeição, concentrando todos os seus esforços em uma só. Ainda assim, seu corpo atual está muito fraco e o levará à ruína se não descansar adequadamente. Um mês se passou desde que ele criou o coração de mana, e ele acumulou uma quantidade considerável de mana nesse período. Meditando, o príncipe se prepara para o próximo nível, que seu sistema está pronto para permitir o acesso. Seu corpo agora pode acessar livremente mais mana na expansão e evolução de seu coração de mana.
mana. A constituição física do mesmo corpo também se ajustou para acomodar o coração de mana, permitindo benefícios físicos. Ao final do processo, o coração de mana de Idrian é estimulado ao sucesso. Para testá-lo imediatamente, ele pega sua espada e desfere um golpe, tendo adquirido o nível de um aprendiz de espada. Agora, ele também pode acessar o nível mais básico de aura, evidenciado pelas ondas fluidas de sua espada. O básico foi aprendido com sucesso. Na sessão de treinamento que se segue, Valahard menciona certos rumores que se espalham pelo reino a respeito da aposta. Por causa disso, Bro foi forçado a treinar o príncipe ainda mais intensamente. Embora esteja irritado por Idrian não estar se apressando em encontrar um parceiro, a pessoa que lhe vem à mente é ninguém menos que o terceiro filho do Império. Além disso, nosso garoto sabe que não pode enfrentar um guerreiro com correntes duplas de frente, então estava pensando se poderia lutar contra alguém com uma única corrente como ponto de partida. Idrian olha para Caos em busca de atualizações sobre sua tarefa. O cavaleiro responde, assegurando ao príncipe que fez exatamente como lhe foi dito e enviou pedidos de treino para todos os lados. No entanto, Caos está preocupado com o fato de o príncipe querer treinar com todas essas pessoas. A razão é simples. Cada um desses oponentes guarda rancor do príncipe irritante e arrogante. É por isso que estão aproveitando a oportunidade para machucá-lo, mas isso não incomoda nosso garoto, que já conhece a estratégia deles. Sua única preocupação é que seu tio seja o árbitro de cada sessão. É uma tarefa simples garantir que ninguém morra durante a luta, algo que Valahard não deveria ter resistência em fazer. Dias depois dessa sessão, a primeira luta de treino é realizada. O primeiro desafiante contempla, maravilhado, o majestoso palácio do príncipe Patife. Esse cara se chama Taylor Talheim, e ele é apenas o segundo filho de uma família barão comum. Anos atrás, aquele príncipe gordo e bastardo o denunciou e ridicularizou seu irmão mais velho e seu pai na frente de todos, destruindo instantaneamente a honra da família. Desde então, a família Talheim perdeu o respeito e se tornou motivo de chacota. É por isso que ele veio aqui, para se vingar do príncipe arrogante nesta luta. Logo em seguida, ele encontra o príncipe e o cumprimenta com o máximo respeito. Taylor destaca seu nível como cavaleiro aprendiz da espada simples, embora esteja se alongando demais para uma luta não oficial. Nosso garoto chega a dar uma surra nele e o chama de fraco, o que confirma para Taylor o quão arrogante esse príncipe realmente é. Valahard percebe a raiva e o ódio do jovem e ordena que ele se acalme, pois a luta ainda nem começou. O rapaz passa de uma máquina de matar um fã instantaneamente ao ver o comandante do norte diante dele. Até mesmo o nosso garoto acha que seu tio merece o verdadeiro título de príncipe mais do que ele, o que faz Valahard provocá-lo por ter sido um pirralho nobre e desprezível no passado. Enfim, ambos os lutadores são instruídos a se posicionarem, pois a luta está prestes a começar. Os dois se encaram. Taylor é o primeiro a liberar sua aura, demonstrando confiança com um sorriso enquanto avança para punir o príncipe. Ele tenta um golpe aéreo, mas com um simples olhar, Idrian critica vários movimentos desperdiçados do cavaleiro aprendiz. Discretamente, ele acaba bloqueando o golpe, atordoando o cavaleiro aprendiz com a exibição de seu coração de mana. Taylor recua para manter a distância, questionando como um coração de mana é capaz de bloquear uma corrente de mana. Sua observação está correta, exceto pelo fato de que Taylor está usando apenas uma única corrente, então não é uma grande diferença, e apenas faz o príncipe sentir um arrepio. Curiosamente, todos os espectadores começam a ouvir um som único emanando da espada, um som que surpreende até mesmo o tio do garoto. Esse fenômeno é chamado de grito da espada. Taylor está tão incrédulo com as capacidades do príncipe que, impulsivamente, ataca novamente. Este ataque é mais forte que o anterior, mas nosso garoto se defende bem. O ataque se transforma em um verdadeiro choque de espadas entre os dois lutadores, com suas lâminas trocando golpes enquanto cada um recua. Nesse momento, Idrian começa a sentir o cansaço, evidenciando como os anéis de mana são o oposto polar do coração de mana. Apenas um confronto agora o fez sentir como se sua mana estivesse prestes a se esgotar. Ao mesmo tempo, a expressão de seu oponente é impressionante. Idrian se lembra da posição de Taylor como o segundo filho de sua família e o provoca por ser tão teimoso em suas emoções. Quanto ao nosso garoto, ele se recompõe e mergulha em uma concentração ainda maior. Idrian invoca um feitiço de despertar, pois, mesmo que a espada seja chamada de mágica ou divina, ela faz parte de sua alma. O coração de mana aceita oficialmente sua grande vontade, imbuindo-se da primeira cor sobre o coração de mana incolor. A vontade adormecida do matador de dragões é oficialmente invocada. Assim, a memória da espada se une a um coração especificamente projetado para massacrar dragões. O coração de habilidade do matador de dragões entra em ação enquanto Idrian se transforma em um estado dracônico. Seu corpo agora é auxiliado pela vontade do dragão como parte dos poderes da espada matadora de dragões. À distância, o mesmo príncipe impotente agora parece uma manifestação da própria morte, emanando uma aura carmesim. Taylor se assusta com a mera visão, enquanto Valahard exige que o duelo seja interrompido. Cheio de determinação, o príncipe implacável avança para massacrar seu oponente. Em um flashback,
flashback, é revelado que o príncipe fez um pedido especial ao seu tio para que o impedisse caso tentasse matar seu oponente. É exatamente isso que está acontecendo agora, forçando o comandante do norte a avançar rapidamente, ativando uma habilidade para pulverizar o príncipe. O garoto foi arremessado contra uma parede, mas pelo menos Balohard conseguiu impedi-lo a tempo. De repente, o resto dos cavaleiros vem de todas as direções para agarrá-lo, acreditando que seu ataque recente poderia ter resultado no assassinato do príncipe. É uma ofensa grave, mas nosso garoto se levanta rapidamente para impedir que todos irritem seu mestre. É verdade que foi ele quem ordenou que Balohard agisse, só que ele não esperava que o tio o nocauteasse daquela forma. O príncipe desmaia e, como resultado, ao acordar, seu coração de mana está pulsando forte devido aos efeitos. Seu tio é um monstro com uma força incomparável, e no instante em que recebeu um ataque tão forte, o refluxo o derrubou. O lado bom, não houve sequelas, então está tudo bem, porque ele acabou vencendo a luta. O príncipe ria quando de repente seu mestre e tio apareceram para uma conversa importante. Ele se lembra da espada que o garoto usava, enfatizando que nunca o ensinou aquele estilo. O príncipe revela que se fundiu com a essência da espada e se tornou um com ela. O que incomoda seu tio é que o mesmo príncipe, que nunca havia participado de uma luta de verdade, demonstrava uma sede de sangue divina. A essência de seu suposto espírito exalava sede de sangue, algo que Balohard também concordava, e isso chocou o príncipe, que esperava receber uma palestra enfadonha. O comandante do norte zombou, dizendo que era um soldado antes de tudo, um que trilhava o caminho da vitória a qualquer custo. Apesar de sua própria filosofia de crueldade, ele ainda questionava a sede de sangue de Idrian, pois a arma não distinguia entre amigo e inimigo. O príncipe argumenta que está se esforçando para corrigir suas fraquezas, enquanto seu tio materno demonstra interesse em seu desenvolvimento, questionando se o garoto acabará sendo consumido por seus demônios interiores. Após 3 dias de treino, Taylor saiu derrotado, enquanto o príncipe o agradecia pela ajuda prestada nos últimos dias. É uma pena que Taylor não tenha conseguido sua vingança, e o rapaz chega a provocá-lo por não ter conseguido o que queria. Idrian pede à sua criada que traga um presente especial, um que ele vinha planejando para a família Talhain. Ele já sabe que o antigo príncipe Snob fez coisas terríveis com as pessoas no passado, e embora este presente não seja suficiente, ainda é uma forma de se reconciliar com a família. Taylor fica perturbado com a mudança na personalidade do príncipe canalha, enquanto o rapaz o manda se danar, refletindo que ele nem deveria se preocupar em consertar a bagunça deixada pelo príncipe desprezível original. A notícia da sessão de treino do príncipe Patife espalhou-se rapidamente por todo o reino. As pessoas queriam guerreiros que o enfrentassem e colocassem o príncipe insignificante em seu devido lugar. Todos pensavam que o primeiro príncipe sofreria muito, mas mesmo após muitas sessões de treino, ninguém ouviu falar do sofrimento de Idrian. Em vez disso, os guerreiros que retornaram das sessões ficaram com uma impressão positiva do nosso rapaz, pintando o primeiro príncipe como um homem gentil e benevolente. Suas personalidades mudaram completamente, a ponto de os cidadãos comuns pensarem que esses caras tinham sofrido lavagem cerebral pela família real para ficarem em silêncio. Para piorar a situação, quando essa notícia chega aos ouvidos do nosso rapaz, ele fica furioso. O único motivo pelo qual esses guerreiros não diziam nada era porque tinham apanhado feio nas lutas. Idrian considerava esses nobres desprezíveis e inúteis, mas seu tio zomba dele por também se encaixar na mesma descrição. O primeiro príncipe está farto e olha para seu oponente recente, ameaçando-o educadamente para que revele os resultados das sessões de treino desta vez. Nosso rapaz espera que essa mudança silencie todos os seus detratores e os rumores que se espalham, mas no dia seguinte, ainda mais rumores começam a se espalhar. Desta vez, as pessoas acham que o príncipe gordo está fabricando o resultado das lutas para se safar. Esse cara simplesmente não para de levar derrotas, recusando-se a se concentrar nos nobres. Ele canaliza todas as suas birras e frustrações em seu treinamento. Cada golpe do príncipe é mais feroz que o anterior, cortando o ar com mana flamejante. Seu coração de mana está repleto de vida enquanto ele se vira para Caos para perguntar sobre os parceiros de treino restantes. O cavaleiro explica que ele enfrentará seu oponente final hoje. O primeiro príncipe já atingiu um nível em que os cavaleiros aprendizes não são páreo para ele, mas Caos garante que esta oponente final é, na verdade, uma cavaleira de verdade que domina sua espada. Essa mesma cavaleira não estava satisfeita com as técnicas de sua própria família e se tornou uma elite que entrou para a Ordem dos Cavaleiros para aprimorar ainda mais sua espada. É uma descrição atraente para Idrian, que dá as boas-vindas à chegada de Arwen Kurgan. A mulher caminha até a arena de batalha, enquanto cavaleiros comuns a reconhecem como a guerreira da Ordem dos Cavaleiros da Luz de Ferro, apelidada de flor que desabrocha no penhasco, rosa espinhosa e até mesmo a mulher que parte corações. Ela é uma beleza elegante a cada passo. O fato de o primeiro príncipe ter conseguido atrair sua atenção já é um elogio por si só, e a determinada Arwen aguarda ansiosamente a luta. Os espectadores, com certeza, pensam que Arwen vai humilhar o príncipe. Os Cavaleiros do Leão de Ferro são uma ordem considerada de elite,
imprudente, e Arwen, um talento prodigioso cuja filiação já foi confirmada, é a cavaleira em período probatório. A questão é, por que Idrian enfrentaria uma oponente tão talentosa? Aparentemente houve algum mal-entendido entre os dois no passado, fazendo nosso rapaz pensar que o príncipe desprezível deve ter provocado uma briga desnecessária novamente. Ele pede a uma de suas criadas que conte a história de como ele estava. Atordoada, ela revela que esse snob, na verdade, assediou Arwen, o que basicamente significa que o Bro vai levar uma dúzia de socos nas costas de Arwen por causa da antiga rixa entre eles. Idrian está farto das maldades do príncipe imprudente. Chegamos a ver como esse gordo colocou a mão no corpo dela, e ela ainda o provocou por tentar usar seus cavaleiros como propriedade privada. Com o ego ferido, o príncipe explodiu e chamou Arwen de feia. É mais ou menos assim que a história se desenrola, totalmente condizente com a interação de um canalha com uma cavaleira. Claro que, com o jeito que nosso rapaz estava olhando para Arwen naquele momento, a palavra feia nem lhe passava pela cabeça. Ela se abaixa diante dele para prestar respeito, acreditando que ele não havia mudado nada. O príncipe tenta se safar, garantindo que mudou bastante. Mas, só de olhar para a expressão furiosa dela, fica claro que ele vai levar uma surra nessa luta. O árbitro e tio, o conde Balohard, está presente. Ele permite que Arwen se apresente formalmente, e ela também o cumprimenta. Balohard adverte Arwen para que tenha cuidado, pois o poderoso jovem príncipe possui uma espada bastante afiada. Brincadeiras à parte, o duelo entre os dois está prestes a começar, e ambos assumem suas posições. O duelo começa oficialmente, com Arwen demonstrando determinação e frieza em sua postura. Enquanto isso, nosso rapaz se alegra em experimentar a habilidade de uma verdadeira cavaleira. A mulher assassina parte para a ação com movimentos refinados. O primeiro golpe é bloqueado pelo jovem príncipe, mas a diferença de mana é tão grande que causa um refluxo direto, fazendo jorrar sangue. Linda e concentrada, Arwen ataca com tudo, buscando mais poder. Ambos trocam golpes, chocando suas espadas. Nosso rapaz é arremessado de um lado para o outro, dando a Arwen o controle total da luta. Ela se vira para um golpe decisivo, forçando o primeiro príncipe a ativar seu estado de matadora de dragões e exalar sede de sangue. Essa sede de sangue avassaladora a atordoa, e a espada de Arwen é desviada com sucesso pelo jovem príncipe. Ela retorna à sua posição inicial, ofegante e observando o estilo de espada do príncipe. Quanto ao nosso rapaz, ele também mal consegue se conter, pois, apesar de usar apenas um anel, Arwen é diferente de todos os outros. Ao mesmo tempo, Idrien utiliza a habilidade Julgamento para invocar os atributos da cavaleira, revelando seus pontos fortes e fracos, até mesmo seus traços de personalidade. O fato de o príncipe conseguir ver o nível dela com seu uso limitado prova que ele também pode derrotá-la. Gilgamesh, em versão econômica e em dieta, libera sua aura carmesim, levando a cavaleira a fazer o mesmo. Ambos os lutadores partem para o ataque, aproximando-se um do outro em velocidades caóticas, marcando o início da verdadeira batalha. Vários minutos depois, ambos os guerreiros estão exaustos no clímax do duelo. A luta está equilibrada, então Balohard intervém e cancela o duelo por hoje, adiando-o para amanhã. O príncipe se mostra arrogante, afirmando que estava prestes a acabar com tudo, e até Arwen zomba dele, dizendo o mesmo. Ambos estão arrogantes e querem continuar o duelo, mas Balohard não está disposto a ficar ali o dia todo e acredita que ambos precisam de tratamento. O curandeiro se aproxima para cuidar dos ferimentos do príncipe, mas Idrien está ocupado demais encarando Arwen, que retribui o desprezo. Os dois se viram em direções opostas, compartilhando o mesmo desejo de não perder um para o outro. O segundo dia termina no mesmo impasse, e no terceiro dia, ambos os guerreiros se recusam a desistir. Arwen é bastante habilidosa, então o fato de o príncipe ter resistido por tanto tempo demonstra que ele também é habilidoso. Antes do início da terceira rodada, Idrien compartilha algo que estava querendo lhe dizer. Ela se pergunta se ele está prestes a se desculpar, recusando-se a fazê-lo. Afinal, seu orgulho como cavaleira havia sido ferido e ela queria recuperá-lo adequadamente. Embora admirável, o príncipe jamais cogitou um pedido de desculpas. Em vez disso, sugeriu uma recompensa, já que ambos se recusavam a ceder. A recompensa era simples. O perdedor concederia ao vencedor um desejo, qualquer desejo, não importando a duração. Os cavaleiros rapidamente se opuseram à decisão, acreditando ser muito perigoso para um príncipe da família real fazer tal exigência. Idrien os interrompeu e pediu a opinião de Arwen. A cavaleira destacou sua posição como uma das cavaleiras da família real, motivo pelo qual normalmente não aceitaria tal condição. Ao mesmo tempo, agora que tinha a oportunidade de lutar, aceitou a aposta. Idrien adorou a escolha e a enfrentou para a terceira rodada. Ambos os lutadores brandiram suas espadas caoticamente, na esperança de quebrar o espírito um do outro primeiro. É aqui que Idrien acaba usando um golpe tão tímido e rápido que deixa a prodigiosa cavaleira perplexa. Ela não consegue acreditar na velocidade que ele alcançou em apenas um dia, como se sempre tivesse escondido sua verdadeira força. Os lutadores se enfrentam implacavelmente, dançando pela arena, só que desta vez os papéis se inverteram.
bateram, o príncipe Idrien domina o campo de batalha e a pressiona, chegando até a arranhar seu rosto. Recusando-se a parar, o príncipe se aproxima dela em um ataque que deveria ser decisivo. Basicamente, o golpe de sua espada é mais rápido do que a capacidade dela de se defender. As duas armas se chocam, uma espada voa pelos ares, estilhaçada. A cavaleira cai de joelhos enquanto os espectadores testemunham a vitória da luta. Arwen não consegue aceitar o resultado, enquanto o príncipe declara, com convicção, a vitória sobre Arwen Kurgayan. Quanto à sua recompensa, é simples. O príncipe Idrien Leonberg quer possuí-la, mas não da maneira típica de um Gunner, não se preocupe. Carlos conquistou o cargo de guarda real do primeiro príncipe. O trabalho era, na verdade, fácil, apesar da arrogância do príncipe. Não houve chiliques na época, e olhando para ele agora, Carlos se lembra do treinamento rigoroso que o príncipe herdeiro recebia, mesmo em meio à tempestade. Sua dedicação resultou na completa destruição do boneco, e ele viu naquele momento uma sede extasiante por combate em seu rosto. Foi então que a guarda real soube que Idrien estava destinado à grandeza. Voltando à situação atual, o restante dos guardas está horrorizado, incluindo Carlos. Possuir alguém é hediondo, especialmente um cavaleiro. Arwen questiona se é isso que o príncipe realmente deseja. Nosso rapaz confirma, acrescentando que ela é apenas uma aprendiz de cavaleira que não conseguiu derrotar um mero príncipe patife. Por isso, o que ele quer dela agora é todo o potencial da cavaleira chamada Arwen Kurgayan. Felizmente, esse esclarecimento melhorou o tom e a surpreendeu, enquanto Idrien declarava sua intenção de manter uma cavaleira leal, uma que não o proteja apenas por responsabilidade real, mas uma cavaleira que lhe seja leal em todos os momentos. Graças à sua habilidade de leitura, ele pode prever o talento excepcional de Arwen no manejo da espada, razão pela qual sua decisão de possuir Arwen como cavaleira se mantém firme. Agora, vamos explorar sua própria história. Quando jovem, Arwen ansiava por se tornar uma cavaleira. Ela estava entre as melhores de sua idade, e apesar de seu talento, ninguém lhe dava o reconhecimento que merecia. Então, ela se esforçou ainda mais, o dobro, para derrotar todos os oponentes em todas as lutas. Depois de derrotar todos os aprendizes que conhecia, ela ostentava resultados impressionantes. Mesmo depois de tudo o que fez, não a reconheciam como uma cavaleira de verdade. No entanto, agora ela está recebendo o devido reconhecimento, ela está recebendo crédito, um potencial e um futuro prometidos pelo próprio primeiro príncipe. Ela quase não acredita em suas palavras, então implora a Idrien que prometa uma coisa, tratá-la como uma cavaleira em primeiro lugar e como uma mulher em segundo. Se Idrien puder fazer isso, ela obedecerá a todas as suas ordens. É uma tarefa admirável. Os dois se encaram quando Idrien aceita a oferta. Imediatamente, a mesma cavaleira prodigiosa ajoelha-se perante o príncipe reconhecido, jurando lealdade a Idrien Leonberg para toda a vida. Os espectadores ficam atônitos com o evento e, para retribuir o gesto, o primeiro príncipe a honra oficialmente como cavaleira. Ele profere uma oração que me lembra aquela cena de Game of Thrones, em que Jaime oferece o título de cavaleiro a Brienne de Tarth. Na cena seguinte, vemos Arwen treinando incansavelmente. Seus colegas não conseguem acreditar que ela tenha jurado lealdade a um príncipe tão canalha. Muitos deles espalham rumores maldosos, especulando se ela mantém algum tipo de relacionamento secreto e sinistro com o príncipe, usando-a como amante, enquanto a mantém como cavaleira, como fachada. Todos esses rumores estúpidos começam a irritar profundamente nosso herói, que ainda não consegue se livrar de sua péssima reputação, assim como Lloyd Frontera. Todos o tratam como a escória da terra, e vendo o desamparo do príncipe, o guarda real o chama para relembrar as palavras de Idrien daquele dia. No último dia do duelo, Idrien declarou que não almejava um cavaleiro que o protegesse por responsabilidade real. Suas palavras claramente impactaram Cal profundamente, mas mesmo assim, nosso rapaz confirma que mantém firmemente o que disse. Afinal, se a coroa designasse Cal para uma posição diferente, ele teria que acatá-la, em vez de permanecer leal ao príncipe. Para tranquilizá-lo, o guarda real garante a Cal que ele pode fazer um juramento semelhante ao de Arwen, se quiser. Com sinceridade nos olhos, o guarda real pergunta ao príncipe se ele aceitaria tal juramento. Surpreendentemente, nosso rapaz recusa, acreditando que não tem interesse em Cal, ou na alegria de protegê-lo. É um comentário simples, mas nosso rapaz está falando sério sobre o que disse. Enfim, Idrien recebe uma notificação oficial da família real, liberando-o do período de condicional e garantindo-lhe entrada no banquete que se aproxima. A parte surpreendente, a liberdade condicional foi suspensa quase 2 meses antes do previsto, então apesar da raiva inicial do rei, algo o fez mudar de ideia. O príncipe não faz ideia do que se passa na cabeça daquele homem e, honestamente, não se importa com o fim do período de liberdade condicional. Afinal, ele não planejava deixar o palácio de qualquer forma, então isso mal o afeta. Uma criada lê algo intrigante que chama a atenção de Idrien. É um novo convite para o primeiro príncipe. Ela lhe entrega o bilhete, incentivando-o a abri-lo e ler o conteúdo. O evento deveria ser uma festa social entre jovens lordes. Em um clube que o príncipe Patife costumava frequentar, a criada o
descreve como um lugar incompreensível, cheio de atos profanos, basicamente insinuando bebida e mulheres. Nosso rapaz não quer continuar por esse caminho, então Adrien recusa o convite, mas então ele lê o verso do bilhete. A carta vem de Bernardo, da família Eli, seu suposto amigo, um nome que lhe traz boas lembranças. Adrien se lembra, por meio de seu tio, de que a família Eli apoiava fortemente o uso do homem de coração e que, eventualmente, caiu em desgraça um século atrás. Movido pela curiosidade sobre a família do amigo, o príncipe decide participar do evento, secretamente esperando que a família ainda não tenha entrado em colapso total. 4 meses após possuir o corpo de Adrien Leonberg, o jovem príncipe conseguiu perder muito peso. Ele encomendou a um alfaiate um traje especial que combinasse com seu estilo, mantendo-o minimalista. O mais impressionante, nosso rapaz finalmente perdeu a gordura e agora parecia um modelo em vez de uma bola de boliche. Até mesmo o príncipe está chocado com sua própria transformação, enquanto seu alfaiate está encantado. Ele o encarrega de fazer também o segundo traje para o palácio. No entanto, pede-lhe que espere um pouco, pois suas medidas podem mudar novamente. Na cena seguinte, o príncipe está a caminho do evento social e Adrien sabe que está numa posição deplorável, sempre acompanhado por guardas e membros da comitiva. É uma experiência avassaladora quando, de repente, nota uma cicatriz no pescoço de sua criada. Aparentemente, foi por causa de sua incompetência. Ela fez algo errado e o príncipe gordo e desgraçado a puniu por isso. Adrien despreza genuinamente o velho príncipe por traumatizar as pessoas. Apesar de tê-la visto várias vezes, ele nunca sequer perguntou o nome da criada. Então, ele pergunta diretamente e descobre que, na verdade, é Edelia Byrne. A menção à família Byrne faz sentido para Adrien, já que ela mal consta nos registros da nobreza. No passado, quando nem mesmo cidades existiam, várias raças prosperavam além dos humanos. A humanidade era roubada e morta por ser considerada fraca, mas chegou uma era em que os humanos se tornaram os salvadores de seu próprio destino no final da Grande Guerra, ascendendo como a espécie mais forte do continente. Os mais notáveis entre eles eram chamados de os 5 eleitores. E dentre esses 5 heróis, uma empunhava a espada Gruhorn, uma mulher que encarou uma horda de monstros titânicos, questionando o que ela e sua fiel espada fariam após o fim da guerra. Ela saltou para a batalha e decapitou ferozmente Eda, o rei dos gigantes, com um único golpe de espada. Matá-lo marcou o fim de uma era de exploração, rendendo-lhe o nome de Marquesa da Espada de Sangue de Ferro, Agnes Byrne. Ela era única, xingando monstros e os massacrando com palavrões, soltando palavrões a cada frase, criando combinações de palavrões e cantando-os mais rápido que o Eminem. Até mesmo o Gruhorn, na época, sentiu-se incomodado com os palavrões daquela mulher. Bro está traumatizado só de se lembrar dela, mas fica atônito ao ver sua descendente diante de seus olhos. Isso o faz se perguntar o que aconteceu com a família Byrne para que ela fosse reduzida a uma posição inferior. Enfim, Cal informa que chegaram ao destino. Nosso rapaz sai da carruagem e pretende ter uma conversa séria com Adélia mais tarde, confundindo a criada e seu guarda real. Do lado de fora, um homem de cabelos grisalhos cumprimenta seu velho amigo querido. Trata-se de Bernardo, da família Eli, que expressa profunda gratidão pelo príncipe e sua transformação. Estranhamente, Adrien percebe algo interessante, despertando a curiosidade de Bernardo. Nosso rapaz o assegura de que foi uma boa ideia ele ter vindo, pois a noite será muito divertida. Na cena seguinte, eles estão na boate, onde arruaceiros bêbados murmuram e provocam uns aos outros com alegria. A festa está lotada, mas Bernardo fica chocado com o comportamento do príncipe. O mesmo patife, que normalmente se embriaga e começa a flertar, desta vez permanece em silêncio. A própria aura ao redor de Adrien é diferente de antes. Aliás, quando um bêbado se aproxima para mencionar os rumores de sua vitória sobre Arwen, o rapaz sequer diz uma palavra. Todos na festa começam a falar sobre sua espetacular vitória, e esses homens sinistros ficam curiosos para saber o quão deslumbrante Arwen deve ser por baixo da armadura. Com serenidade em sua resposta, ele pergunta ao homem se ele tem algum irmão ou irmã. O homem revela que tem um irmão mais novo, para grande alívio do príncipe. Por quê? Porque Bro quer acabar com a vida desse desgraçado e desfere um soco tão forte que o arremessa para longe. A cena é tensa, deixando todos paralisados de medo e choque, até mesmo Bernardo. Adrien fica extasiado por o cara ter um irmão, pois agora ele pode esmagar os ovos dele sem comprometer o legado da família. O homem grita como uma menininha, enquanto nosso príncipe frio e majestoso declara seu irmão mais novo como o novo herdeiro da família. A surra continua enquanto o banho de sangue de Adrien horroriza a multidão. O homem espancado nem entende por que está sendo usado como um saco de pancadas. Aproveitando a oportunidade para educar a todos, o príncipe enfatiza que não tolerará ser tratado como um canalha, mesmo que seja visto como tal. As palavras shakespearianas de Bro confundem completamente a todos na festa. Para esclarecer o que quer dizer, Adrien desfere outro soco, porque eles falam muito melhor do que suas palavras. Depois de esmagar o cara com 1 bilhão de socos à la Mike Tyson, ele chama Bernardo, que literalmente se
ajoelha instantaneamente. O cara não quer acabar como ele. O príncipe até o lembra de forma assustadora de sua declaração anterior de que tornaria o dia de hoje bastante divertido. Bernardo não tem ideia do que diabos aconteceu com o sujeito e recebe a ordem de convocar os cavaleiros reais. Ele parte em velocidade máxima para cumprir a ordem, enquanto o resto do grupo simplesmente encara o príncipe em silêncio. Idrian chama as mulheres que estão atrás para saírem, atraindo a atenção de um certo homem. Esse cara tenta escapar sorrateiramente, mas Idrian percebe sua presença. Ele não se importa de deixar o cara sair junto com a mulher, contanto que possa arrancar os testículos do sujeito como fez antes. Só de pensar nisso, todos os homens ficam paralisados de medo porque, sejamos honestos, não há ameaça pior do que ter os testículos esmagados até quebrarem. Idrian diz a eles que o desrespeitaram anteriormente ao se recusarem a se ajoelhar diante dele, chegando a zombar e insultar seu cavaleiro. Para aplicar as devidas acusações e punir esses homens pela afronta à realeza, ele convoca guardas reais, em especial Carls, que os considera traidores. Com uma única ordem, os guardas reais os obrigam a entrar. Idrian, entusiasmado, dá a ordem, garantindo que ninguém escape da punição. Após esse encontro, o príncipe é chamado perante o rei por mais uma tentativa desesperada de semear o caos. 14 crianças nobres foram presas sob todos os pretextos possíveis. O rei está furioso por seu filho ter invocado a autoridade da família real e imposto punição às famílias das vítimas, mas com 14 famílias envolvidas, o rei enfrentará severas consequências. Idrian conhece bem seu pai e revela seu medo, antes de ressaltar que todas essas pessoas são párias e lixo irrecuperável. Na verdade, ele recomenda ao pai que envie uma carta a certos indivíduos, especificamente aos irmãos e irmãs dos canalhas presos. Ao ouvir as palavras do rapaz, o rei ordena que ele se retire, o que o príncipe faz sem hesitar. Agora, voltemos ao seu encontro com a criada. Apesar de seus melhores esforços para consolar Adelia, a pobre moça desaba em lágrimas, questionando o que fez de tão errado. Ela é como um cachorrinho torturado pelo velho príncipe até a ruína. Sua família sequer consta na lista da nobreza. Nem mesmo os descendentes da família Leonberg parecem conhecer a importância dos Byrne. É como se parte da história tivesse sido apagada. A contribuição incomparável de Agnes Byrne não é mais lembrada. Tudo acabou para a família Byrne. E, no entanto, nosso rapaz consegue enxergar claramente o potencial latente na esgrima de Adelia. Essa mulher é uma esgrimista de rank S secreta, com um nível extraordinário de habilidades. Para começar, a característica carniceira se ativa ao ver sangue. Mania de guerra é outra característica que indica uma mulher obcecada por batalhas. Ao mesmo tempo, a criada possui características de coração frágil e cuidadora, o que a torna uma pessoa excelente e passiva. Portanto, essa criada tem uma esgrima e uma destreza em combate incomparáveis, mas nenhuma de suas características consegue controlá-la quando ela enlouquece. Chega a um ponto em que até mesmo nosso rapaz cogita a ideia de desencadear sua carnificina sobre o mundo. No fim, seria um desperdício não tentar, já que ela é um talento de nível esse. Vamos falar sobre a característica mentalidade de escravo, que basicamente significa que um servo se sente leal e feliz em servir seu mestre. Usando isso como moeda de troca, Idrian exige que ela jure lealdade absoluta a ele. É um pedido confuso porque ela já é sua criada, mas Idrian esclarece que quer algo mais. Ele quer que ela se torne sua cavaleira e quer que isso aconteça agora mesmo. A garota tímida e frágil desmorona, recusando-se a assumir um papel tão importante por se sentir insignificante. Mas o príncipe conhece a verdade sobre sua família e garante que assumirá a responsabilidade por ela. Em vez disso, ela precisa jurar lealdade a ele e servi-lo incondicionalmente. A estratégia aqui é que se Adelia não consegue controlar sua loucura por conta própria, ele terceirizará esse controle para si. A princípio, ela se pergunta se ele cumprirá o acordo de assumir a responsabilidade por sua família. A confirmação do príncipe a deixa muito feliz, pois ele até se oferece para convocá-los à capital para que ela possa vê-los quando quiser. Isso a deixa tão feliz que ela jura lealdade. Assim como Arwen, ela recita o juramento e declara servir ao primeiro príncipe pelo resto da vida. Idrian fica satisfeito com o acordo e a nomeia oficialmente uma serva que obedecerá às suas ordens sem questionar. Ele até lhe dá um tapinha na mão, estampando alegria em seu rosto. Mas até o príncipe está apreensivo, questionando se tomou a decisão correta. Idrian pensa em todos os rumores que circulam pelo palácio desde que assumiu este corpo. As pessoas sussurram sobre cada movimento seu, sobre como ele parece quieto e instável. Falam de como o príncipe mimado que o antecedeu costumava invocar filhos de nobres de alta patente, espancá-los e jogá-los em masmorras por diversão. Então surge o escândalo mais recente, o que todos mais adoram. Como ele nomeou uma simples criada como sua cavaleira pessoal, alguém que nunca sequer empunhou uma espada. Idrian sabe que não importa o que faça, as pessoas o odiarão por causa da reputação deixada pelo dono anterior do corpo. Até mesmo a criada que ele escolheu como sua cavaleira se tornou alvo de mais um rumor desagradável, com pessoas afirmando que ele está construindo um harém sob seu comando. Mais do que tudo, ele odeia
odeia como todos se sentem no direito de interferir em sua vida e em suas escolhas. Ele nunca imaginou que essa simples decisão, transformar uma criada em cavaleira, se transformaria em uma tempestade tão grande. Parece que todos estão esperando que ele fracasse. Ele imagina seu pai, o rei, ficando furioso e dizendo que mais uma vez terá que lidar com as consequências das ações do filho. Já consegue ouvir o tio amaldiçoando-o como sempre, e imagina o irmão mais novo zombando dele, agindo com esperteza e superioridade. Adrian mergulha ainda mais nesses pensamentos, consumido pela frustração e pelo medo. Então, outra criada entra correndo e anuncia a chegada da rainha. Adrian entra em pânico instantaneamente, o coração disparando enquanto implora silenciosamente aos deuses por misericórdia e um pouco de paz. Adrian está exausto de tantas discussões e da tensão constante, e então sua mãe piora a situação. Ela o repreende, dizendo que realmente acreditava que ele havia mudado de comportamento, mas agora parece que ele está recaindo em seus velhos hábitos deploráveis. Ela declara que é hora de ele se integrar à sociedade e se casar. Assim que escolher uma esposa, diz ela, ele finalmente se estabelecerá e deixará de vagar como um louco. Adrian nem sequer entende o que ela está dizendo, mas a rainha não se importa. Ela eleva a voz como qualquer mãe furiosa e ordena que ele a ouça, porque uma mãe sempre tem razão. Já que ela decidiu que é hora de ele se casar, então ele se casará. Com isso, ela se vira e sai, deixando Adrian em choque, enquanto ele permanece ali, sem saber o que fazer a seguir. Mais tarde, Adrian chama a criada Adélia, que está visivelmente nervosa e aterrorizada enquanto se senta diante do príncipe. Ele explica algumas coisas a ela, e ela, timidamente, pergunta se realmente ganhará mana. Adrian confirma calmamente que ela receberá um tipo especial de mana, um coração de mana. Ele então usa sua própria mana e forma um coração dentro do corpo dela, pensando em como este mundo se esqueceu da lendária rainha da espada. Pelo menos ele não se esqueceu dela. Ele se lembra de cada detalhe do caminho que ela percorreu, da maneira como se movia como se estivesse viva em suas mãos, e de como ela a comandava com absoluta graça. Ele quer despertar esse mesmo destino em Adelia, porque acredita que esse caminho pertencia a ela. Ele se lembra até mesmo do ritmo poderoso do coração de mana da rainha da espada, quando outrora pulsava com orgulho e determinação. O coração de mana finalmente toma forma dentro de Adelia, e uma notificação do sistema confirma que a impressão está completa e estável. Adelia observa uma suave luz dourada emanar de seu peito, completamente atônita. Ela sussurra, incrédula, perguntando se esse é realmente o poder da mana. E quando o processo termina, Adrian explica que o que ela testemunhou é o método de refinamento para formar um coração de mana. Ele diz para ela praticar sozinha sempre que puder. De repente, Adelia fica ansiosa, mas sua preocupação se dissipa quando Adrian cai no chão, ralando os joelhos. O esforço de criar um coração de mana o deixou completamente exausto. Ela corre em sua direção, mas ele recusa sua ajuda, despreocupando-a e dizendo que está apenas um pouco cansado. A Adelia hesita, depois pergunta baixinho como alguém como ele poderia escolher uma simples criada como ela. Adrian não tem mais paciência para perguntas e manda-a embora. Como ela não se move, ele se vira e pergunta por que ela o encara como um cachorrinho perdido. A Adelia abaixa a cabeça rapidamente, misturando medo com respeito, e jura que o servirá com absoluta lealdade pelo resto da vida. A resposta satisfaz Adrian. Ele a lembra de nunca se esquecer de que ele é seu mestre, e Adelia considera essas palavras como uma medalha de honra. Contudo, enquanto Adrian se afasta, Adelia pensa consigo mesma que talvez não se lembre daquela promessa exatamente como ele espera. Alguns dias depois, Caos vem relatar ao príncipe sobre Bernardo e Lee. Ele explica que ouviu dizer que Bernardo foi levado pela guarda real como testemunha em um incidente recente e que, de acordo com ordens oficiais, medidas rigorosas estão em vigor para que ninguém possa encontrá-lo antes do julgamento. Adrian fica perplexo com a existência de julgamentos neste mundo e pergunta casualmente se também precisará comparecer a um. Seu cavaleiro responde calmamente que membros da realeza jamais testemunham. O alívio atinge Adrian como um suspiro de alívio, mas também o deixa inquieto. Ele percebe que estão dando muita importância a todo esse julgamento. Durante a conversa, a atenção de Adrian se volta para Adelia. Ele a olha diretamente e pergunta como ela tem se sentido ultimamente. A pobre garota congela de surpresa, claramente não esperando sua preocupação. Adrian então pergunta sobre a mana, se ela se estabilizou ou não. Adelia se recompõe e responde que sim. Ao ouvir isso, Adrian se levanta sem hesitar e declara que a partir de agora, ela o acompanhará nos treinamentos. Ele diz para ela ir se trocar e encontrá-lo no campo de treinamento e para deixar o pano de limpeza para trás, porque a partir daquele momento ela era uma cavaleira. No campo de treinamento, Adrian começa a alongar o corpo, devagar e relaxado. Antes que possa se concentrar em sua rotina, alguém o interrompe. É seu tio, Belhard. Ele faz uma pergunta e Adrian responde com sarcasmo, claramente desinteressado em lidar com ele hoje. Sua atenção está voltada para outro lugar,
olhar para uma garota que luta para atravessar o campo correndo. Adrien pergunta ao tio se ele ouviu os rumores, e em seguida afirma abertamente que vai transformá-la em uma cavaleira. As palavras imediatamente enfurecem Belhard, como sempre. Ele explode, acusando Adrien de forçar uma donzela a se tornar cavaleira de forma imprudente e de perder tempo com ideias tolas. Adrien rebate, dizendo-lhe para parar de se intrometer em seus assuntos como sempre faz. A discussão se intensifica, com palavras ásperas sendo trocadas, até que Adelia finalmente completa sua 10ª volta e desaba no chão. Belhard não lhe dirige um olhar. Adelia, ofegante e tremendo, começa a se desculpar, implorando perdão por ser uma corredora tão ruim. Adrien imediatamente diz para ela esquecer. Ele dá um passo à frente e coloca uma espada de madeira em suas mãos, explicando que hoje ele lhe ensinará apenas as posturas básicas. Ele demonstra alguns movimentos simples, firmes e precisos, e então pede a Adelia que os tente. O que acontece a seguir paralisa a todos. Como uma bailarina habilidosa, Adelia começa a se mover, seus passos fluem suavemente, sua postura é perfeita, sua espada acompanha cada movimento com uma graça surpreendente. Belhard e Adrien ficam imóveis, olhando incrédulos enquanto ela recria impecavelmente suas técnicas depois de tê-las assistido apenas uma vez. Quando termina, ela olha para ele e pergunta suavemente se fez certo. Adrien sente um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, o medo o domina. Nesse ritmo, ela pode ultrapassá-lo muito em breve. Ele pensa amargamente que o controle só funciona quando os fracos temem os fortes, e se ela se tornar mais forte do que ele, poderá se tornar perigosa. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele percebe Belhard observando Adelia com um brilho ganancioso nos olhos. Adrien se aproxima e cutuca o tio, avisando-o para se acalmar e não alimentar pensamentos impuros sobre ela. Belhard apenas sorri com desdém e zomba dele, dizendo que Adrien ainda é um novato que empunha uma espada há apenas alguns meses, e que alguém como ele não pode lidar com um potencial tão avassalador. É aí que Adrien traça a linha. Ele se recusa a ser tratado com condescendência. Seu coração de mana ganha vida, o mesmo coração que abriga a profundidade do rei gigante, do dragão de luz e dos seres que beberam profundamente do sangue de incontáveis vidas. Uma porção de sua alma responde à sua raiva e se eleva ao seu comando. Chamas vermelhas envolvem seu corpo enquanto sua presença explode. Ele encara Belhard com fria autoridade, sua voz grave e definitiva ao declarar que Adelia lhe pertence. Adrien avisa o tio para não olhar para Idella, nem mesmo pensar nela, porque ele detesta quando alguém tenta impor o que não lhe pertence. Nesse instante, ele percebe que seu senso de realidade está se esvaindo. Sua consciência se esvai em um estranho estado repleto de frio e escuridão, onde ele não consegue sentir nem a vida nem a morte. Ele compreende o perigo imediatamente. Nesse ritmo, seu corpo se fundirá com a espada e sua alma será devorada pela lâmina demoníaca Blackhorn. Adrien sabe que não pode permitir que isso aconteça. Ele luta contra a força que o atrai, confronta seus demônios interiores e força o poder demoníaco a retornar à sua jaula. Lentamente, ele retorna a si mesmo como o príncipe Adrien, bem a tempo de ouvir o final do discurso de seu tio. O tio fala grandiosamente sobre como um cavaleiro comum pode salvar a vida de 10.000 soldados, e como um único cavaleiro excepcional pode proteger centenas mais. Adrien mal presta atenção. Para ele, seu tio não é mais apenas família, mas o grande comandante da fronteira, o homem que lidera exércitos em meio a cadáveres e guerra. Mesmo assim, Adrien não tem interesse na palestra. Sua indiferença irrita o tio mais uma vez, e ele começa a agredir o garoto. Foi então que Adiela finalmente falou por si mesma. Ela declarou que seu corpo e alma pertenciam a Adrien e que não seguiria as ordens do tio. Adrien sentiu uma pontada de orgulho diante da determinação dela e sorriu de canto para o tio. Calmamente, disse que seu objetivo inicial com o treinamento era simplesmente ajudá-la a perder peso e que, agora que ela havia chegado tão longe, não tinha mais nada a ensinar. Mandou o tio embora, dizendo que ele deveria parar de se intrometer em seus assuntos. O tio saiu furioso, severo e visivelmente irritado. Mesmo depois daquele dia, ele continuou a visitar o palácio sem parar, observando a Adiela e o treinamento à distância. Como Adrien o havia proibido estritamente de interferir, o tio não podia fazer nada além de observar. Ver aquele homem arrogante se debater em silêncio tornou-se estranhamente divertido para Adrien. Logo, Adiela retomou sua postura com a espada, e Adrien mal podia acreditar no que via. Ela já havia aprendido a técnica do renascimento da espada. Ele a aplaude, genuinamente satisfeito com seu progresso, e pela primeira vez, a própria Adiela parece orgulhosa. O momento de paz não dura muito. O tio interrompe novamente e exige saber se Adrien também a ensinou o coração de mana. Quando Adrien confirma, a raiva do tio explode. Ele começa a gritar, acusando Adrien de lhe ensinar truques de viagem tolos em vez de guardá-los para si. Adrien se vira bruscamente e ordena que ele saia imediatamente. O tio o amaldiçoa, alegando que havia um caminho muito melhor e que a Adiela tinha um potencial inimaginável que Adrien agora arruinou. Adrien mantém a calma e ordena que seu guarda-costas acompanhe
acompanha o tio até a saída. O tio se recusa a ser tocado por um guarda insignificante e sai furioso por conta própria. Depois que a tensão se dissipa, a Diela pergunta baixinho a Idrien se as técnicas que ela está aprendendo são realmente apenas truques insignificantes. Idrien nega veementemente. Ele diz a ela que seu tio não entende do que ele está falando. A verdade, explica ele, é que as pessoas desta era moderna se esqueceram completamente do que é um verdadeiro coração de mana. Se não tivessem se esquecido, jamais o teriam descartado como um par de sapatos velhos. Com uma certeza serena, Idrien jura que em breve descobrirá o verdadeiro poder da mana. Mais tarde, no campo de treinamento, o tio retorna e coloca uma espada de madeira diante de Idrien, exigindo que ele prove seu valor. O tio declara que usará apenas um anel, e se Idrien conseguir fazê-lo recuar ao menos meio passo, então ele finalmente reconhecerá o conhecimento e o poder de Idrien. Idrien pega a espada e pergunta calmamente qual é a aposta. O tio responde que se Idrien vencer, ele lhe concederá um desejo, qualquer coisa que ele queira, até mesmo as técnicas da família. Não é o que Idrien realmente deseja, mas, por ora, ele aceita os termos sem hesitar. Idrien avança imediatamente, mirando direto na garganta do tio. O tio apenas sorri e diz que era óbvio que Idrien miraria no pescoço. Como previsto, Idrien ataca a garganta do tio repetidamente. Cada golpe é rápido e preciso, mas o tio esquiva-se de todos com facilidade. Ele se move sem esforço, evitando os ataques até finalmente bloquear a espada de Idrien e empurrá-lo levemente para trás, perguntando se é só isso que ele tem. Em seguida, empurra Idrien para longe e zomba dele, perguntando se ele já desistiu. Idrien range os dentes. Ele é teimoso e acha o tio insuportavelmente irritante, mas não pode negar uma coisa: seu tio é terrivelmente forte e inteligente. Ele está esperando o momento em que Idrien liberar sua mana, pois só então poderá infligir uma derrota muito mais esmagadora. Mas Idrien não lhe dará essa satisfação. Com esse pensamento, ele começa a falar consigo mesmo, achando estranho como 400 anos atrás existiam inúmeros corações de mana e cavaleiros que possuíam um coração de mana realizavam feitos inacreditáveis. No entanto, quando uma habilidade um tanto útil surgiu posteriormente, todos simplesmente se esqueceram do coração de mana e adotaram essa nova habilidade. Com o tempo, as pessoas começaram a acreditar que a técnica da corrente de mana era um método muito superior de gerenciamento de mana do que o coração de mana. Belhard o ouve resmungar e pergunta o que exatamente ele está tentando dizer. Idrien responde calmamente que discorda completamente dessa crença e que a própria comparação é falha. Idrien diz que nunca foi o coração de mana que era fraco, mas sim o seu portador. Ele afirma claramente que nem todos os corações de mana são frágeis ou inferiores. Em seguida, pergunta a Belhard se ele já ouviu falar do poema marcial heróico. Belhard o interrompe bruscamente, dizendo que o campo de treinamento é um lugar para trocar golpes e espadas, não para canções e poemas. Idrien apenas sorri de forma irônica e diz que ele é um tolo por chamar o coração de mana de técnica de baixo nível. Com isso, Idrien começa a recitar o poema que está gravado profundamente em seu peito. Ele canta sobre 100 batalhas vencidas contra 20 aprendizes que sonhavam em se tornar guerreiros marciais heróicos. À medida que as palavras fluem, o poema marcial heróico toma forma. O poder começa a fluir através dele a cada verso que recita. A força dessas vitórias se derrama em seu corpo, em seus braços e, finalmente, em sua lâmina. Lentamente, sua espada começa a brilhar, respondendo ao poema com sua própria luz crescente. A notificação do sistema mostra que os efeitos do poema de treino foram ativados e a mana flui ao redor de Idrien, mas Belhard permanece impassível, dizendo que não importa o que Idrien faça, não fará diferença. Enquanto Idrien depender do coração de mana, ele não poderá superar a corrente de mana. Idrien ataca seu tio e Belhard desvia sem esforço com sua espada. A mana do anel empurra o fluxo do coração de mana para trás, fazendo Idrien ser lançado ligeiramente para trás. Mas, na verdade, para dominar o poema, Idrien treinou mais de 100 vezes e suportou a mana do anel mais de 1000 vezes. Durante essas 100 lutas, ele experimentou 1000 ondas de mana oposta. Ele desfere um golpe com sua espada, liberando o poder do Sei manchado. Sua lâmina agora parece totalmente apresentável, mas quando ataca novamente, Belhard esquiva mais uma vez. Idrien continua, golpeando repetidamente, e pela primeira vez, Belhard começa a demonstrar preocupação. Belhard reúne todo o seu poder para empurrar Idrien para longe. Ele diz a Idrien que é arrogante afirmar que nem todos os corações de mana são iguais. Ele crava sua espada no chão, causando uma explosão que arremessa Idrien para trás contra a parede. Belhard anuncia que está entediado com essa luta e declara que ela acabou porque ele já venceu. Idrien, no entanto, percebe que em um nível comum, pontos de habilidade heróica por si só são ineficientes. Ele usa sua espada para se levantar e começa a recontar a história de 400 anos atrás. Ele explica como os cavaleiros cometeram um erro crucial. Eles não deixaram inimigos para seus descendentes. Acreditavam que suas histórias, técnicas de espada, os 6 batimentos do coração e poemas sobre suas vitórias seriam transmitidos intactos.
Mas este novo mundo esqueceu as canções dos dragões e dos reis gigantes, transformando-as em mitos absurdos demais para serem verdade. Belhad não dá ouvidos. Ele acredita que Idrien está sonhando acordado e não entende uma palavra do que ele diz. Idrien se cansa dos jogos e considera seu tio um cavaleiro arrogante e tolo. De repente, a escuridão do demônio da espada, Chifre Negro, surge como uma tempestade diante dos olhos de Idrien. Ele declara que, se Belhad não entender o verdadeiro poder, ele o ensinará. As mãos do demônio consomem completamente o corpo e a mente de Idrien. Ele começa a entoar o poema Matador de Dragões. Seu corpo se esforça sob o imenso poder. Algumas partes da canção são omitidas devido à sua posição inferior, mas um verso poderoso permanece. Idrien repete o mantra várias vezes. A pura energia desse verso atinge Belhad com força. Idrien ataca, e Belhad percebe que se isso continuar, ele pode morrer. Outra explosão irrompe, lançando Idrien para trás contra o chão. Quando a poeira assenta, Belhad revela que não está usando apenas um anel menor, como prometido, mas sim um pentágono completo de anéis. Idrien, no entanto, fica entusiasmado. Mesmo com os 4 anéis ativos, sua espada permanece intacta, cortando a mana do anel com o poder do coração de mana. Ele se levanta, deixando Belhad atônito e confuso. Belhad esperava que a mana do anel superasse o coração de mana, mas não conseguiu. Idrien olha diretamente para o tio e declara com calma e firmeza que perdeu. Mais tarde, a canção do dragão e a espada castigam o frágil corpo humano de Idrien. Ele agarra os lençóis com os dentes cerrados, amaldiçoando aquela maldita Gesta Sanctorum. Mais tarde, Idrien sabe que a dor é o preço por extrair à força o poder da Gesta Sanctorum, o poema do dragão decapitado. Seu corpo agora está em farrapos, mas ele sabe que vale cada risco. Este é o primeiro feito marcial que ele criou inteiramente por conta própria, e ele se sente orgulhoso disso. Recita o poema repetidamente de coração. O sistema mostra que seu nível como deus dos duelos aumentou ligeiramente, e ele acredita que será suficiente para o duelo com o terceiro príncipe. De repente, Edélia o interrompe, radiante de alegria por ele finalmente ter recuperado a consciência. Ela lhe conta como, após seu desmaio, a rainha ficou furiosa com Belhad, e que foi a primeira vez que a viu tão zangada. No fundo, Idrien sente um certo prazer, pensando que seu tio mereceu ser repreendido pela rainha. Edélia também lhe conta que Belhad pediu para ser informado assim que Idrien acordasse. Idrien não gosta da ideia, mas se deita, dizendo que acordou apenas o suficiente para saber e que quer descansar. Ele sabe que, se não recuperar adequadamente o espírito danificado pelo uso excessivo da Gesta Sanctorum, pagará um preço terrível. Memórias de realidades passadas se misturarão ao caos, e, eventualmente, a fronteira da realidade ruirá em sua mente. Ele se tornará um louco, um inútil, preso novamente nas memórias da espada. Só de pensar nesse abismo, ele estremece, pois é o pior destino que consegue imaginar. Então, ele contará a Edélia sobre sua ancestral Agnes Beren, uma espadachim lendária, e como ela deveria ser capaz de herdar os poderes da Gesta Sanctorum. Edélia imagina o quão incrível sua ancestral deve ter sido. Idrien explica que, para se beneficiar plenamente do poema, ela precisará se tornar muito mais forte do que é hoje. Ele pergunta o que ela realmente deseja aprender. Edelia fica atônita com a pergunta. Seus olhos se arregalam e ela hesita, gaguejando repetidamente. Finalmente, ela revela o que sente, declarando que quer se tornar a espada de Idrien. Ao ouvir isso, Idrien congela, completamente atônito com suas palavras. Aparentemente, algumas Gesta Sanctorum começam com o som de uma trombeta estridente, enquanto outras se iniciam com o primeiro passo em um plano. Algumas começam com um juramento sincero, assim como o juramento que Edélia está fazendo agora diante de Idrien. Ela jura sacrificar sua vida por ele e dedicar tudo o que possui a 5 coisas por sua causa. O sistema mostra que ela está oferecendo um ponto de subordinação. Idrien sente o poder e a presença disso, percebendo que esta é a Gesta Sanctorum de Edélia. Algumas Gesta Sanctorum também influenciam outras pessoas e, neste caso, uma nova Gesta Sanctorum se forma, criando um ponto de dominação. O ponto de subordinação é uma ligação entre um mestre e um servo, e Idrien fica atônito. A descendente da Rainha da Espada concebeu essa forma de subordinação diante dele, concedendo-lhe um milagre que ele jamais esperava. Ele sorri, pensando em todos os poderes que agora terá. Enquanto a subordinação de Edélia for direcionada a ele, o crescimento dela também beneficiará seu próprio trabalho. Ele agradece a gentileza dela, e Edélia o observa com admiração. Idrien ainda não sabe que tipo de ajuda ou vantagem ela lhe dará, mas sente-se confiante quanto ao futuro. Alguns dias depois, Idrien está no reino, entediado ao extremo. Sua mãe se aproxima dele, perguntando se ele está se sentindo um pouco melhor. Idrien não gosta de ser questionado e tem dificuldade em lidar com pessoas que são queridas pelo dono original do corpo. Ele fica igualmente sem jeito com a mãe, que parece um tanto derrotada. Ela pergunta se ele guarda ressentimento do tio e tenta acobertá-lo, dizendo que ele não tem mais intenções, então mesmo que Idrien tenha sentimentos ruins, ele deveria simplesmente ignorá-los. Quando Idrien responde que não se sente assim, ela grita que ele definitivamente
definitivamente deveria. Idrion está confuso, se perguntando o que ela realmente quer dele. Desde que destruiu seu orgulho e arrogância naquele dia, tem sido difícil para ele suportar. Naquele dia, ele plantou um demônio no coração do tio. Se Belhard não conseguir superá-lo, o demônio crescerá e ele perderá seus orgulhosos poderes marciais. Idrion não se importa com as consequências para o tio, essa será a sua própria perda. Sua mãe diz que seu tio passou a vida inteira mais perto de espadas do que qualquer outra pessoa, o que o torna desajeitado e de espírito rude. Mas, recentemente, Belhard parece gostar de Idrion e até persuadiu pessoalmente o rei a suspender seu confinamento antecipadamente. Assim que foi suspenso, Idrion fez uma birra, colocando seu tio em uma situação difícil. Idrion percebe então que seu tio tinha motivos legítimos para estar zangado, mas ainda assim age como um pirralho mimado e ingrato, pensando: o que ele fez por mim? Enquanto se recuperava, um velho erudito chamado Nicolò Marciadel foi chamado para ser seu tutor. Naturalmente, Idrion Leonberger se recusou a colaborar. O velho erudito, Caos e Adélia observaram o príncipe rolar pelo chão, fazendo birra. Nicolò tentou lhe dar algumas palavras de encorajamento, mas o príncipe mimado interpretou mal. Depois de se acalmar um pouco, Idrion insistiu que não havia necessidade de uma lição, pois ele já sabia tudo o que precisava saber. Como ele tinha fortes convicções sobre o assunto, Nicolò sugeriu uma alternativa. Eles poderiam simplesmente passar um tempo juntos e conversar sobre diversos temas. Se ele conseguisse provar que não precisava de ajuda, o erudito prometeu nunca mais visitá-lo. Ao final do dia, o príncipe estava radiante de entusiasmo, participando abertamente de debates acadêmicos sobre a natureza humana. Nicolò chegou a sugerir um livro para ele ler, baseado no tema que haviam explorado. Nesse texto, a relação entre governante e súdito era representada como uma espécie de contrato. Os monarcas forneciam uma parcela do poder militar e econômico aos seus súditos, e estes, por sua vez, mantinham o monarca no trono por meio da lealdade. Durante todos os anos que viveu como Gruhan, Idrion passou a acreditar que os relacionamentos deveriam ser uma troca mútua. Quando se deu conta, o dia inteiro havia se passado. O velho erudito arrumou a mesa e encerrou a sessão. Ao se despedir, Nicolò estava com um sorriso de orelha a orelha. Ele nunca havia se divertido tanto apenas tagarelando. Assim que ouviu a porta fechar, Idrion percebeu o que havia acontecido. Ele acabara de ser coagido a assistir a uma palestra completa contra a sua vontade. O velho era bastante astuto, mas Nicolò também ficou surpreso com o primeiro príncipe. O garoto era muito diferente da imagem que os rumores lhe dirigiam. Proibido de treinar e livre das lições de Nicolò, o príncipe tinha a agenda livre para o dia e estava entediado. Antes que pudesse se lamentar sobre suas escolhas de vida e seu destino, um convidado, seu tio Bael Balohard, o fez levantar. Edélia deu as boas-vindas ao tio. Já se passaram alguns dias desde o último treino. Bael parecia horrível. Ele não conseguira superar o demônio interior plantado por seu sobrinho nefasto. Hoje, o tio só veio se desculpar. Ele quebrou a promessa que fizera a si mesmo e causou um ferimento grave ao príncipe por isso. Ele não daria desculpas, mesmo que os ferimentos de Idrion fossem o resultado doloroso de um esforço excessivo. Seu tio devia estar sofrendo muito com os problemas que teria enfrentado para ferir a realeza. Para corrigir seus erros, o tio Bael ofereceu ao garoto tudo o que ele pudesse pedir. Se tivesse que sacrificar seus olhos ou braços para acertar as contas, ele o faria. No fim, Idrion sentiu pena daquele homem talentoso preso por um demônio interior tão trivial e decidiu ser generoso. O primeiro príncipe fez seu pedido. Ele só queria sair um pouco. Seu período de confinamento forçado havia terminado, então ele deveria estar livre para ir. Mas o príncipe não estava falando de uma viagem de um dia. Ele planejava vagar para bem longe da capital. Definir o roteiro levaria tempo, e eles também não podiam ir para um lugar muito distante. Bael aceitou seu pedido e imediatamente começou a trabalhar para que acontecesse. Depois que seu tio saiu, o príncipe ficou sozinho na sala com Caos. Ele pensou que o chefe exigiria algo mais absurdo. Afinal, não se conquista o favor de um conde todos os dias. Francamente, Idrion só queria que o velho parasse de agir de forma tão rígida e patética, então pediu algo administrável. Ouvir o chefe falar com tanta franqueza fez o cavaleiro rir muito. De repente, Adelia entrou na sala com uma carta muito esperada nas mãos. Era um relatório atualizado da Lady Arwen Kurgaon. Ela havia passado por uma pequena recuperação e poderia visitá-los em breve. A mensagem era curta e direta, uma notícia perfeitamente oportuna. 5 dias depois, o tio Bael avisou que tudo estava resolvido. 2 dias depois, chegou o dia da partida. O primeiro feudo pelo qual passariam se chamava Elin. O príncipe estava tão animado que não conseguia ficar sentado. O condado de Elin era o principal centro de produção de armamentos do Palácio Real. Possuía uma mina de ferro que fornecia material de alta qualidade e uma guilda de ferreiros para refiná-lo. Mais da metade das armas e armaduras entregues à família real vinham de Elin. Como o nível de Idrian havia aumentado bastante ultimamente, ele estava ansioso para encontrar uma nova espada para si.
Originalmente, ele planejava pegar uma bela espada do arsenal real, e infelizmente foi impedido por uma ordem do rei. Considerando a maneira como o príncipe gordo se movia, ele não podia realmente culpar seu pai. Pelo menos ele conseguiria uma arma decente fora do palácio. Surpreendentemente, o tio estava levando a excursão a sério. Assim, a jornada de aproximadamente 20 dias havia começado. 3 dias após a capital, eles chegariam à primeira parada, Elin. Depois, seguiriam por mais 2 dias em direção ao castelo do Leão de Ferro. No momento, Idrian estava preso dentro de uma carruagem há 3 dias inteiros, entediado ao extremo. Edelia estava sentada à sua frente, mas ela também não era nada divertida. Talvez fosse melhor ele gastar seu tempo verificando seu coração de mana. Atualmente, seu reservatório estava vazio como efeito colateral do uso excessivo do poema Matador de Dragões. Deveria ser seguro começar a enchê-lo novamente lentamente. Ele sentiu a vibração da carruagem, a corrente de ar frio e a tagarelice dos cavaleiros, e reuniu as partículas de mana geradas por essas coisas. Finalmente, ele conseguiu se reformar e preencher seu coração de mana vazio. Para sua grande surpresa, o coração de mana que conjurou era muito maior que o anterior, e isso é apenas um pequeno vislumbre de uma vontade maior. É a influência de se forçar a usar o poema. Sua constituição física sofreu uma mudança qualitativa, expandindo seu coração de mana e melhorando sua capacidade de armazenar mais energia. Por meios não convencionais, ele alcançou o nível de mestre espadachim, aprimorando sua conexão com a fonte e removendo a restrição de algumas de suas autoridades. Seu terceiro olho e terceiro ouvido foram significativamente aprimorados. No geral, uma única sessão de meditação o elevou a um nível diferente. Ele podia sentir a mudança drástica em cada pequeno movimento. Ele deu mais um passo à frente. Após aqueles longos 3 dias de viagem de carruagem, a caravana finalmente chegou a Elen. O primeiro príncipe foi recebido respeitosamente e escoltado pessoalmente por Edgar e Torrance Ellen, filhos do senhor da cidade. Considerando a longa jornada, Edgar se ofereceu para guiar todos até seus aposentos primeiro. Caminhando pela mansão, Ellen e Idrian entendeu porque aquele condado era conhecido como o centro de produção de armamentos. Os corredores estavam repletos de todos os tipos de armas. Observando com mais atenção, percebia-se que as lâminas em exposição eram apenas peças vistosas, pedaços de metal inúteis em combate real. Baseado na primeira impressão, Idrian duvidou que encontraria o que procurava naquele lugar. Então, pediu para ser levado à guilda dos ferreiros do território. Edgar prontamente atendeu ao seu pedido. No caminho, o senhor local alertou o príncipe de que os ferreiros eram pessoas rudes e teimosas, sem exceção. Quando completamente absortos em seu trabalho, não notariam nem mesmo a visita do senhor. Edgar fez um longo preâmbulo a Idrian, pedindo que respeitasse o espírito do artesão, mesmo que pudesse parecer um pouco ofensivo. O calor da forja era intenso quando entraram na sala onde a magia acontecia. O ar estava repleto do ruído do ferro sendo martelado com força. As chamas rugiam, o fole chiava. Os ferreiros usavam fogo e ferro em perfeita harmonia. Entre os artesãos nesta sala, havia um som excepcionalmente nítido que tirou o fôlego do príncipe. Um velho forjando diligentemente uma espada no meio da sala capturou a atenção total de Idrian. Por algum motivo, cada batida rítmica do martelo lembrava Idrian de sua primeira memória como Gruhan. Edelia enxugou o suor da face de seu senhor, arrancando o príncipe de seu devaneio nostálgico. Enquanto o resto da forja parava de trabalhar para cumprimentar o príncipe com humildade, o velho continuava seus esforços concentrados. Edgar apresentou o homem que liderava o comitê de boas-vindas como Saxon, chefe da guilda dos ferreiros. Idrian não se importava. Tudo o que ele queria era assistir à aula magistral de forja à sua frente. Saxon tentou ganhar a simpatia da realeza e gritou com o velho para que parasse de trabalhar e mostrasse um pouco de respeito ao príncipe. Idrian teve que agarrar aquele filho da puta pela boca para impedi-lo de estragar tudo. A julgar pelas bancadas vazias e pelos olhares desconfortáveis que recebia dos outros ferreiros, parecia que o chefe da guilda havia arrastado todos para fora sem ser solicitado. Como um sinal de respeito, implorou aos ferreiros que voltassem ao trabalho. Com todos de volta aos seus postos, o príncipe se concentrou e continuou assistindo a um verdadeiro espetáculo. Ele simplesmente ficou ali, observando um velho sem camisa martelar repetidamente o aço incandescente. O príncipe estava completamente absorto pelo processo. Estava no meio de um mundo em chamas. Em todos os seus anos de existência, nunca havia sentido nada parecido. Depois que saíram da forja, Edgar explicou que o velho vinha forjando e fundindo a mesma espada repetidamente nos últimos 6 meses. Dizia-se que cada espada que ele forjava era uma obra-prima. Não era chamado de mestre artesão à toa. Nenhuma de suas criações deixava a desejar em qualidade. E mesmo assim, ele as fundia todas da mesma maneira. Além disso, durante o último mês, o velho mal dormiu. Ele se dedicou completamente
diariamente ao trabalho. Dada a sua idade, isso é um pouco preocupante. Vários dias após chegarem a Ellen, o príncipe passou a visitar a forja de manhã cedo e sair tarde da noite, um hábito comum. Ele apenas observava o mestre artesão continuar sua intensa rotina diária em silêncio. Ao contrário da tensão causada pela chegada do primeiro príncipe, ele não causou nenhum incidente. Sua estadia em Ellen finalmente chegou ao fim. No dia da partida, o mestre artesão trabalhava com mais afinco do que o habitual. O príncipe esperava ficar até ver o produto final, mas quem sabe quanto tempo isso levaria. Ele só pôde partir com um profundo sentimento de pesar. Havia inúmeros assuntos a tratar. Na véspera da partida, Idrian ordenou que seus homens preparassem um banquete de despedida. Após o banquete, Edgar apareceu correndo em sua porta logo pela manhã. Ele gritava de alegria sobre a espada finalizada pelo mestre artesão, radiante. O príncipe correu em direção à forja e viu o velho segurando uma arma majestosa. Ele limpava delicadamente as lâminas de sua mais recente criação mortal. Assim que a espada ficou 100% limpa e afiada, o mestre artesão a entregou de bom grado ao príncipe. Olhando para a lâmina, Idrian conseguia visualizar as palavras que encapsulavam perfeitamente aquele momento. Era uma arma aquecida como o sol nascendo no horizonte e que esfriava até que sua tonalidade combinasse com as vestes carmesim reais. Uma espada semelhante ao sol e ao rei havia nascido. Quando chegou a hora de nomear a espada, o artesão sugeriu o nome Damarung. Para o artesão, significava crepúsculo. Para o príncipe, seria o amanhecer. Assim que a arma foi entregue ao seu legítimo dono, o cansaço rapidamente dominou o velho. Antes que ele pudesse desabar no chão, o príncipe o amparou. Sentindo o pulso fraco no corpo do velho, Idrian decidiu passar mais uma noite em Ellen. Em seu leito de morte, o velho relembrou o momento em que viu o príncipe observá-lo trabalhar. Naquele primeiro dia, a espada tomou forma em sua mente, como se guiada pelo destino. A própria espada escolheu o dia em que nasceria. Sabendo que o artesão já estava a caminho da vida após a morte, Uruhan decidiu ser sincero e revelou seu segredo. Surpreendentemente, o velho aceitou a revelação muito bem. Um ferreiro e uma antiga espada conseguem compreender os corações um do outro como ninguém. Como seu último pedido, o artesão estendeu sua mão trêmula e pediu para segurar a última espada que forjara por um instante. Segurando o cabo, ele abençoou a espada para que fosse tão grandiosa quanto seu antigo dono. Idrian prometeu que assim seria, e o velho finalmente faleceu. Quando o sol nasceu, Edgar correu de volta à tenda do príncipe para polir a nova espada, Damarung, uma lâmina forjada com a própria alma. Ele tentou convencer o príncipe de que a espada do velho não era adequada e que ele deveria usar uma espada mágica. Embora não fosse de primeira linha, a espada mágica apresentada por Edgar era pelo menos de qualidade média. Percebendo a artimanha de Edgar, o príncipe aceitou a espada mágica sem qualquer pudor e se recusou a entregar Damarung. Para garantir que não haveria resistência, ele pressionou Edgar usando a lealdade da família Elan à coroa. Tudo o que o astuto nobre pôde fazer foi engolir a derrota e manter a calma. Ele planejava atrair o príncipe com uma espada mágica vistosa em troca da espada do mestre, apenas para acabar entregando duas armas preciosas de graça. Sem mais delongas, a caravana partiu. A cavalaria seguia à frente a toda velocidade, enquanto as carruagens e a infantaria a seguiam em um ritmo moderado. Para compensar os atrasos, eles precisavam se apressar. No caminho para sua carruagem, o príncipe encontrou o tio Bael. Eles mal se viram durante todo o tempo em que estiveram em Elan, já que Bael estava ocupado com outra tarefa. A partir de agora, eles cavalgarão a toda velocidade para chegar à fortaleza do Leão de Ferro antes do anoitecer. Curiosamente, o príncipe não sabe montar a cavalo. Ele foi uma espada por Deus sabe quanto tempo, então como saberia montar um cavalo? A estrada para o castelo do Leão de Ferro era complicada. Ele teve que aprender a cavalgar no caminho. Houve muitos vômitos, empinadas malucas e curvas e reviravoltas totalmente evitáveis. Mesmo que não fosse a jornada de meio-dia planejada originalmente, eles conseguiram chegar ao destino em aproximadamente um dia inteiro de cavalgada. O prestígio dos Leões de Ferro da casa de Vorrodon era personificado pela festa de boas-vindas organizada para receber o nobre herdeiro de Leonberger. Esses leões eram muito mais animados do que o esperado. O motivo era óbvio. Esses rapazes não deviam estar nada felizes por sua deusa ter sido raptada por um príncipe perdulário. Pensando que seria divertido provocar os leões, Idrian caminhou confiantemente em direção a Arwen. Assim que ficaram frente a frente, a honrada cavaleira dobrou o joelho e dirigiu a saudação mais respeitosa ao seu senhor. Os Leões de Ferro quase atacaram o primeiro príncipe naquele instante. A reação deles foi imediata, assim como a de Edelia Byrnes. Se Edelia perdesse o controle e se deixasse levar pela hostilidade naquele momento, seria um desastre. O príncipe precisava tirá-la daquele estado de fúria assassina. Ainda bem que ele vinha cultivando sua submissão constantemente. Ele se voltou para Arwen e convidou a Rosa Espinhosa a segui-lo para outro lugar. Havia muitas histórias que eles ainda não haviam compartilhado. Seria melhor se os leões atrás dela também viessem. A primeira parada do príncipe ao chegar foi o campo de treinamento. Ele estava ansioso para ver os Leões
de ferro, considerados os melhores do reino, em ação, Idrien lançou um desafio aberto para qualquer um que fosse corajoso o suficiente para enfrentá-los. Mas seu status de primeiro príncipe era um tanto oneroso, então ele prometeu, em nome dos Leonberger, que ninguém seria responsabilizado pelos resultados de qualquer duelo naquele dia. Quando acalmá-los não funcionou, ele recorreu à provocação dos leões. Se ninguém cruzasse espadas com ele, a reputação mundialmente famosa não passaria de um blefe, certo? Incapaz de suportar mais as provocações, Dale, da Casa Danante, entrou em ação. Ele alegava estar longe de ser digno de representar a espada dos leões de ferro, mas estava pronto para lutar. O príncipe ficou feliz que alguém tivesse caído em sua isca de raiva. Dale decidiu tomar a iniciativa e avançou com sua espada de madeira desembainhada. Idrien recebeu o primeiro golpe com uma resposta estrondosa que destruiu o corpo de Dale por dentro. Sua cabeça ruiva deslizou pelo chão enlameado do campo de treinamento, um a menos, muitos mais pela frente. O príncipe implorou aos cavaleiros que se alinhassem e o enfrentassem. O próximo na lista era Paul Rothheim, um veterano do terceiro ano. Ao contrário do calouro Day, como esperado, o cavaleiro de cara de bebê foi derrotado sem resistência. Halley, um aprendiz do quinto ano, achou que tinha entendido a proposta, mas não entendeu. Judith seguiu o exemplo e o príncipe mostrou-lhe que direitos iguais, lutas iguais. Todos os enviados pelos orgulhosos leões de ferro perderam de forma espetacular. Essa surra durou meio-dia e Idrien não sofreu um arranhão sequer. Depois de dar uma lição nos aprendizes, o príncipe sentiu vontade de provocar os membros oficiais da Ordem de Cavaleiros. Para causar mais problemas, anunciou em voz alta que Arwen o acompanharia no caminho de volta para casa. A Rosa Espinhosa não hesitou e aceitou o capricho de seu senhor. Esse truque simples fez com que um dos membros oficiais dos Leões de Ferro se levantasse e falasse. O cavaleiro ouvira falar do gosto do príncipe por jogos de azar, então sugeriu uma pequena aposta para animar as coisas. Antes que o cavaleiro pudesse se envergonhar tolamente, Idrien bateu o pé e estabeleceu que Arwen não era um prêmio para um torneio. Eles deveriam apostar outra coisa. Jogou fora a espada de treino gasta e pediu a Caos uma espada de verdade. O primeiro príncipe desembainhou a espada mágica e a colocou em jogo para um duelo. Qualquer um com olhos decentes poderia ver que a espada mágica era um tesouro. Incomodada com a situação, Arwen se ofereceu como prêmio, mas ela era simplesmente 1000 vezes mais preciosa do que uma mera espada. O valor de um futuro mestre espadachim é incomparável ao do aço forjado. Dunham, da Casa Fahrenheit, aceitou o desafio. Como um cavaleiro oficial do Leão de Ferro, ele estava prestes a romper uma corrente tripla. Na verdade, ele estava em uma corrente dupla. Sua espada era a 17ª lâmina feita pelo mestre artesão. Para manter a justiça, ele também estava disposto a apostar essa arma preciosa em um combate singular. Levando a luta um pouco mais a sério, o príncipe decidiu usar sua arma principal. Em suas mãos estava a 100ª e última obra do mestre, concluída há poucos dias. Dunham apertou suas correntes. Embora discordasse do caminho que o príncipe estava trilhando, os esforços para chegar lá eram evidentes. Em respeito a isso, Dunham jurou dar o seu melhor neste duelo. Idrien jamais se acostumará com pessoas se referindo ao seu coração de mana como o caminho errado. Ele aprendeu que o respeito que lhe era devido deveria pertencer ao seu povo trabalhador. O príncipe implorou à sua criada, a Adelia, que estava aprendendo a cavaleira e observava atentamente o que estava prestes a acontecer. Este é o caminho que os dois trilharão. Afetada pela aura de seu senhor, Adelia inconscientemente sintoniza-se com a frequência dele, mesmo estando atrás. Sem hesitar, ela está pronta para fazer tudo o que o príncipe desejar e precisar.